Nada do que você acha aí que é ruim para o mercado definitivamente é. O que é ruim mesmo para o mercado é incerteza. O senhor mercado acorda estressado quando há incerteza. Só que a incerteza parece ter acabado e Donald Trump deve vencer as eleições. Mas qual é o impacto disso para a inflação? Qual é o impacto disso para a bolsa? Qual é o impacto disso para o Brasil e para o mundo? São justamente essas perguntas que são tão interessantes para nós e que a gente procurou responder nesse episódio com uma casa que vem tendo excelentes resultados desde o início, mas especialmente no curto prazo, onde a indústria toda mingua resultados terríveis, eles estão indo muito bem. É a Genoa. E para representar o time da Genoa, nós recebemos Mariana e Emerson. Mariana é mais responsável pela parte internacional, sócio, gestor, fundador da empresa, juntamente com Emerson, que olha mais para o Brasil, também sócio, fundador e gestor da casa. E para me ajudar na condução, Guilherme Anversa, que é sócio da XP, gestor da XP Advisory e responsável por alocação de grandes famílias e fundos de pensão. Perguntas espinhosas que não costumam ser ditas e as respostas que deveriam ser públicas. É sobre isso que é esse episódio. Então, Nando Lima, abre a nossa porta que a gente tem visita. Show me, mano. Muito bem, recebendo as nossas visitas aqui na nossa sala de estar, eu mudei de loiro de novo do meu lado, né? Pela terceira vez. Guilherme Anversa. Grande Colasso. Como é que você tá? Tudo certo? Tudo bom? Aliás, você já tem essa função de podcaster há algum tempo, né? Você sabe disso, né? Outliers e o Carteiros. A novidade agora é essa versão nova no estúdio, né? Perfeito, perfeito. Carteiros uma vez por mês aqui no canal do Stock Pickers, para você que quer se atualizar de maneira geral sobre a indústria financeira, especialmente os fundos, né? O que os grandes meios de investimento estão pensando e tal. Tudo isso de forma compilada em 1 hora. Uma vez por mês tem o Carteiros do Condado aqui no Stock Pickers, com a apresentação junto com o Guilherme Anversa. Faz essa função meio de comentarista e entrevistador, que é o que ele vai fazer aqui hoje. Da mesma forma. Mas tem o Outliers também, né? Quinzenalmente. Então, a cada 15 dias, um bate-papo ali, para quem quiser, tiver interesse em entender mais das estruturas das assets, processo de investimento, a gente tem ali o Outliers. Que, aliás, eu acho extremamente complementar com o que a gente faz aqui, porque essa parte de estrutura da gestora, a gente acaba não entrando tanto no detalhe, que a gente fala mais de cenário, de ativos. Então, se você quiser conhecer mais, me interessei pelo gestor, achei interessante o fundo, a casa. Se você entrar no Outliers, com certeza tem um episódio com essa casa, com essa gestora, com a turma explicando como é que eles investem, o dinheiro e tudo mais. Então, é bem complementar o conhecimento que a gente desenvolve aqui no Stock Pickers. Clara está dando um show como apresentador do Mandando Outliers. muito, é isso aí. Vai conferir lá que tá muito bom. Eu tenho presentes para os convidados. Só tô com medo que o... Você passa ali? Porque eu acho que meu microfone vai cair aqui, que o Tanaka me amarrou na... Ele viu que eu tô com a roupinha de moto, ficou com medo desse... Obrigado. Aí, explicando para vocês, o Shop Together é o nosso parceiro aqui em mais uma temporada. E eu tô fazendo minha voz de apresentador de TV no Insta. E eu tô aqui trajado completamente de Shop Together. Eu quis ser usado para parar o escritório e fazer as pessoas se questionarem o que eu faço da vida. Mas, mais uma vez, mais um episódio de Shop Together com a gente. E o presente que a gente tá entregando para vocês, se quiserem abrir, inclusive, para vocês verem, é da marca própria de linha básica premium, chamada True Essential, do Shop Together. Eles trabalham com um material chamado algodão pima, que para mim é um material que abraça. É maravilhoso. Então, presenteando aqui os nossos convidados, lembrando que o Shop Together é um hub com muitas marcas, uma curadoria, na verdade com as melhores marcas. Então hoje eu estou inteiro de Hugo Boss, por exemplo, pra você ver o nível da parada, e lá vocês vão encontrar de tudo, tanto para homem quanto para mulher. Entrega em São Paulo no mesmo dia, dependendo do horário que você pedir. Nas demais regiões do Brasil é extremamente rápido também. E para você que é ouvinte do Stock Pickers, tem cupom, tá? O nosso código de desconto é StockPickers15 para 15% de desconto. Então pega essa molezinha aí para você fazer a sua compra lá no Shop Together. Fechado? Muito bem, Nando Insta. Depois para vocês tem caneca, e você vai tirar onda agora de caneca lá na XPA, que essa aí ninguém tem, acabamos de lançar. Mas eu queria começar aqui o nosso bate-papo puxando pelo seguinte. A gente abriu o ano de uma forma curiosa. Eu lembro que a gente fez o Onde Investir no Infomoney e a gente recebeu o Carlos Voos da Capitalo e o Carlos falou assim, nós tivemos um movimento de desinflação, talvez um dos mais benignos da história, onde aconteceu de maneira simultânea no mundo todo, e isso deu oxigênio para os pulmões da política monetária no mundo. Então,
até antes desse processo acontecer, né, a galera lá dos bancos centrais, tipo o seu Jerônimo aqui que está na nossa tela, né, todo mundo mais apertado, uma situação mais complicada, fazia a gestão de política monetária. Aí veio isso daí, parece que deu um oxigênio na turma, né, um ar e tudo mais. E aí a gente chegou nessa discussão que nós estamos agora, que é o tal do last mile inflation lá, né, que é essa partezinha final da inflação para convergir para dita cuja meta, né? O problema é que essa parte, normalmente, ela está vinculada àqueles pedaços da inflação que são menos responsíveis a juros, né? Então é mais difícil de converter de fato, não vai depender tanto do juro ficar alto para isso acontecer, só que com uma economia extremamente aquecida, um mercado de trabalho que está melhor, é verdade, mas ainda apertado, e aqui no Brasil uma situação meio que similar para o mundo todo em termos de condução de política monetária, com a diferença que aqui a gente está vivendo um bear market, né? Mas o que eu queria falar é o seguinte, sobre esse ponto do bear market, porque o Brasil passa por ele, enquanto nos Estados Unidos parece que está tudo bem, a bolsa bombando e tudo mais. E eu fico me questionando o seguinte, nas últimas semanas a gente teve essa deterioração do cenário, os ativos, a cesta de ativos do Brasil desvalorizou bastante, tudo bem que nos últimos dias aí deu uma melhoradinha, mas no geral ainda muito ruim. Será que a gente não está no começo de um processo de bear market aqui no Brasil? E será que daqui a pouco a gente não vai discutir alta de juros? Essa é a pergunta inicial que eu tenho para iniciar o bate-papo com vocês. Bom, começa? Então posso começar, por favor. Já que a sua pergunta começou pelo mundo, mas terminou no Brasil. Isso. Então... Vamos fazer o contrário, mais para cima. Tá. Bom, assim, eu acho que esse processo, né, de desinflação que a gente teve no ano passado foi bem importante, mas foi bem concentrado, né, em produtos industriais, né? No final trouxe aí um grande alívio. Aqui no Brasil a gente chegou a ficar com os nossos núcleos de inflação, né, relativamente próximos à meta. Só que eu acho que por trás disso tem essa questão de como anda a atividade e o mercado de trabalho, que você citou aí, eu acho que é muito importante, e eu acho que foi um dos principais motivos para a gente ter interrompido o processo de queda de juros aqui, né? O Banco Central começou a alertar, né, para o quanto o mercado de trabalho estava apertado, os salários começaram a subir acima da inflação, a gente começou a ter um ou outro núcleo, né, um ou outro core de inflação também andando em níveis mais altos e assim, não compatível com a meta de 3%. E no final, eu acho que essa questão para frente pode continuar. Até tem a ver com o nosso call otimista com atividade. A gente viu aí a formação de ocupação muito forte recentemente. Como eu disse, o salário subindo, isso acaba gerando uma massa, um crescimento de massa salarial assim, de mais de 10%. Se você pegar o ano passado, o início desse ano, então isso é preocupante se você olhar para a inflação de serviços para frente, né? Eu acho que o Banco Central está olhando exatamente para isso. Ele olha isso não apenas, mas eu acho que também teve a questão da desancoragem das expectativas. Mas eu acho que, olhando para frente, a gente não consegue descartar eventualmente alta de juros. Até a gente, no curto prazo, tem alguma dificuldade de enxergar a queda, mas por esse lado aí, de atividade muito forte, mercado de trabalho, a gente está com o desemprego perto de 7%. Isso é low histórico, e por mais que a gente imagine que você teve uma redução, né, da taxa neutra de desemprego, né, da Nairo, ao longo do tempo,
por causa da reforma trabalhista, ou por causa alguma mudança gerada pela pandemia, é difícil imaginar que você não esteja com o mercado de trabalho apertado, mesmo considerando algum efeito desse tipo. Então, assim, a gente não consegue descartar e não enxerga com tanta facilidade esse processo de retomar a queda, pelo menos no curto prazo. Quando a gente está em comitê, a gente vai falar de cenário, normalmente a gente atribui probabilidade, né? Então, assim, você falou que não consegue descartar, mas você acha que a probabilidade fica muito mais para um lado de eventualmente ter a alta de juros ou a de corte? Eu diria que é levemente maior para alta. Levemente maior para alta. Levemente maior para alta. Sim, daí, se a gente olhar preço de mercado, você já vai até verificar que tem alguma alta ali embutida, mas só que aquilo ali é um prêmio de mercado que sempre existe, né? Perfeito. Então, assim, não dá para considerar que o mercado esteja ainda fortemente apostando em alta, né? Porque é natural você ter esses prêmios de risco na curva aqui no Brasil. Inclusive, o Brasil normalmente tem esse prêmio de risco mais alto do que a média dos emergentes. Perfeito, perfeito. E num cenário como esse, onde você, pelo menos para o ambiente do Brasil, né, que a gente estava falando, bom, então você tem uma probabilidade de curto prazo muito mais voltada para eventualmente a gente ter uma alta, né, no caso. Não é o cenário base de vocês, mas se fosse para ter algum movimento, parece que o mais provável é esse não corte. Um ambiente onde Estados Unidos, muito pujante, economia muito forte, com a bolsa deles basicamente sendo uma draga financeira, né? Sugando recursos do mundo todo. Uma melhora micro também, que é pouco falada, normalmente eu vejo nos podcasts, mas as empresas estão gerando mais lucro, elas estão sugando lucro do mundo. Você vai olhar a atribuição de lucro das grandes empresas americanas, elas não são mais americanas, né? Elas têm lucro global, né? Num ambiente como esse, como é que você se posiciona, assim? Você vai ficar apostando mais numa alta dos juros, vai ficar mais pessimista numa cesta brasileira, porque talvez lá vai ser um chamariz de recurso e as pessoas vão olhar para investir muito mais nos Estados Unidos do que no Brasil daqui em diante? Ou não? Dá para ter uma posição mais otimista dado o desconto e dado esse prêmio que o mercado embute também? No final a gente pode falar depois, né, da carteira como um todo. Claro, né? Porque exato. uma das opções é você diversificar investimento em alguns países, né? E tentar aproveitar aí da idiosincrasia de cada país. Mas, no final, aqui no Brasil, por exemplo, a gente, como eu disse, acho que a curva de juros eventualmente poderia ter até um prêmio maior e acabar atribuindo uma probabilidade um pouco maior de alta de juros. Por outro lado, assim, pensando nos ativos de Brasil, a gente não está negativo totalmente. Por quê? Porque a gente está um pouco mais otimista com a moeda. A moeda, ela depreciou esse ano, teve uma depreciação relevante, né? Mais de 10%. Também foi um destaque negativo entre as moedas. Acho que por algumas questões locais aqui relacionadas ao fiscal, mas também por causa do ambiente externo. Inclusive, eu acho que o contágio que acabou acontecendo em função desse sell-off recente de México, que acabou afetando várias outras moedas de carry trade, né? E o real é uma delas. Então, assim, em função de a gente já ter sofrido uma desvalorização relevante e a gente ter ainda uma situação de balanço de pagamentos que é relativamente confortável, a gente acha que a moeda eventualmente pode performar um pouco melhor. Inclusive porque não tem sido assim o posicionamento, né? O mercado não está apostando muito a favor do BRL, o que é bom, né? Você ir um pouco ponto de vista técnico contra uma boa posição, essa né? maré. Exatamente. A gente olha bastante isso, claro. A gente tenta desenvolver vários indicadores sobre o posicionamento do mercado, não só dos locais, mas também dos investidores estrangeiros, e não parece no momento o BRL ser assim, né,
uma moeda queridinha do mercado, então justamente por isso, e a gente acaba compondo a carteira dessa forma. Então por isso que eu digo que não necessariamente a gente está pessimista, né, em relação aos ativos de Brasil. E mesmo em bolsa, a gente tem uma posição pequena também comprada em alguns papéis que a gente considera que já estão realmente com uma precificação muito descontada, assim. Como você falou, é difícil apostar a favor de qualquer outra coisa em bolsa que não seja Estados Unidos, dado o que aconteceu recentemente, dado toda a geração de produtividade ligada à tecnologia que acontece basicamente só nos Estados Unidos, não tem nenhum outro país do mundo que tenha algo parecido. Mas aí, ao longo do começo desse mês, né, quando a gente chegou em níveis de precificação, de valuation da Bolsa Brasileira, não como um todo, mas para alguns países, para alguns papéis, que começou a ficar assim, não, isso aqui já tem que acontecer muita coisa ruim para precificar mais. Obviamente, se continuar outflow de gringo, você continuar com ruído político, talvez você sofra ainda nesse papel, mas você tinha alguma gordura. De fato, o que aconteceu nesse sell-off de ativos brasileiros, né, com o que aconteceu ao longo do último mês, com o real chegando a bater 5,70, com o pré também abrindo bastante, a Bolsa, nesse período, performou razoavelmente bem. Sim. É óbvio que tem commodity, exportador de commodity ali, que é em dólar, então não é exatamente o local, mas mesmo quando a gente olha para o local, performou muito melhor no beta do que ele caiu um pouquinho, mas performou muito melhor do que a gente imaginaria pelos betas históricos num movimento onde o pré abriu o que abriu, que o dólar depreciou o que depreciou. Perfeito. Agora, quando a gente, só para amarrar essa história, porque vocês entraram num assunto interessante, que é o câmbio, né? Quando a gente olha para o câmbio, a gente pode separar talvez a formação de preço do câmbio entre fatores externos e os domésticos, a grosso modo aqui. Os externos, aí a gente pode colocar essa história do México, né? A gente pode adicionar a própria dinâmica econômica americana, que explica muito do preço do fortalecimento do dólar no mundo. E nos domésticos, dentre eles, tem um que chama ruído, né? Que é o barulhinho que fica ali, geralmente atrelado ao governo. E nesse período de depreciação da moeda que vocês estavam citando, né? A gente teve diversas declarações que tiveram resposta do mercado, e o senhor mercado, vamos dizer assim, né? Que é essa entidade aí que é expressa pelos preços dos ativos, não gostou muito dessas declarações. Aí tá certo que depois, pelo câmbio ser, acho que uma das coisas que a gente trabalha no mercado financeiro mais populares, né? Porque todo mundo entende o que é dólar e assim como você em casa também fica mais pobre no mundo quando a nossa moeda desvaloriza, né? Não façam a conversão do quanto vocês ganham por ano para dólar, que é bem triste, mas isso acaba batendo na população e naturalmente o governo fica preocupado, montou uma agenda, deu alguns indicadores, mas a gente já viu até em resposta em cartas de gestoras da turma falando assim, olha só, não me venha com palavras não, promessas, eu preciso de alguma coisa concreta, principalmente no que tange o fiscal, né? Porque se a gente continuar gastando e achar que vai taxar na outra pronta, vai resolver, no final essa conta não fecha. Então o mercado ainda muito preocupado com o fiscal. E aí essa pergunta que eu tenho, né? Vocês não estão pessimistas com os ativos locais, pelo que vocês falaram. Tudo bem, tem desconto ali na bolsa, tem oportunidade e tudo mais. Mas vocês acham que o que a gente teve até agora são promessas ou a gente já está tendo indicações mais firmes de que realmente a trajetória fiscal do Brasil pode mudar e as coisas, talvez o governo tenha se preocupado de fato e vai mudar essa trajetória? O que vocês já na Genoa olharam para essa questão? Não, eu diria que é uma boa sinalização. Tá. É que assim, só voltando, né, um pouco assim, né, da origem, né, desses questionamentos, né? O Brasil é um país que tem dívida PIB muito alta, é um destaque nos emergentes. Sim. Né? Então, assim, tem uma preocupação natural com a trajetória da dívida. Claro. A gente teve mais recentemente um problema que é justamente dos nossos gastos com previdência crescerem muito acima da tendência, né? E isso, acho que acabou juntamente com o fato de a dificuldade, né, do governo conseguir aprovar novas medidas de receita no Congresso, né? O Congresso está menos disposto a aprovar isso,
começou a gerar uma situação complicada olhando para o longo prazo. Pô, eu estou com a receita crescendo, uma parte relevante da minha receita crescendo num ritmo que está fora da tendência, está fora do que seria razoável, e, ao mesmo tempo, aumentar receita não é uma opção muito clara, porque geralmente precisa do Congresso e o Congresso não está disposto a aumentar a carga. Uhum. Então, foi natural que tivesse esse questionamento, essa dúvida. Eu acho que o que foi a sinalização boa? O governo não parecia estar muito disposto a olhar para a questão de corte de gastos. E isso agora parece que passou a fazer parte da agenda, né? Além da questão de receita, que eu acho que o governo ainda não desistiu, hoje inclusive teve notícias nesse sentido, principalmente de uma maneira que você não precise de aprovação no Congresso, e daí pode ser que consiga algo nesse sentido. Mas para o ano que vem, para esse ano a gente acha até que o fiscal está com uma cara boa, com chance dele atingir a meta de primário, inclusive. Para o ano que vem é um pouco mais difícil porque tem tanto receitas pontuais desse ano que não necessariamente vão se repetir no ano que vem e algumas despesas um pouco mais baixas. Então, assim, tem esse desafio para o ano que vem e é justamente, acho que por isso que o governo está tentando endereçar. Vou ter que mexer em gasto e ainda vou ter que correr atrás em alguma coisa de receita, né? Então, assim, eu acho que foi positivo essas mudanças e provavelmente em termos de ação, eu acho que o governo vai ter que entregar algum contingenciamento aí em breve, né? Provavelmente a semana que vem, mas na linha de, estou aqui, não é só, não são só projeções, né? É algo mais efetivo. É que acho que tem duas coisas que a gente falou, problemas fiscais no Brasil recentes, né, que geraram essa confusão no mercado. Tem dois problemas. A capacidade de atingir a meta esse ano e ano que vem, e a capacidade de cumprir o arcabouço fiscal, principalmente ano que vem. A da meta, como o Emerson falou, a gente acha que esse ano eles conseguem cumprir, eles vão entregar esse corte de gastos e contingenciamento, e aí vai ser uma ação prática que, acho que vai deixar o mercado satisfeito. O problema é que para o ano que vem, não basta só cumprir a meta de primário, você precisa cumprir que os seus gastos não cresçam mais do que os 2,5% que está no arcabouço. E essa parte que é difícil. Porque esse ano eles conseguem cortar, né? Sim. Mas os cortes necessários para o ano que vem parecem bem desafiadores. Mesmo que eles achem receita, tá? Mesmo que eles achem essas receitas extraordinárias que aconteceram esse ano e consigam replicar elas ano que vem, com outras medidas, você vai ter o problema que você ainda assim precisa crescer seus gastos em 2,5% em termos reais. E você tem previdência crescendo muito, ano que vem você volta com o piso da educação e da saúde, que vai crescer mais do que esse 2,5%. E é um problema crescente esse, né? Para 25, essa questão do piso, né, de educação e saúde é uma questão importante, para 26 e 27 mais ainda. Então, assim, eles vão ter que encaminhar isso. Então, a gente gosta de dividir entre os dois problemas. A meta desse ano, acho que eles vão conseguir, na nossa opinião, cumprir. Ano que vem você tem um desafio grande, mesmo que eles consigam cumprir a meta com receita, eles vão ter que cortar gasto. E mais gasto do que eles vão ter, ser obrigados a cortar o governo ser obrigado a cortar esse ano. A realidade é que o Brasil é difícil fazer um grande trade estrutural, né? A gente fica nessa visão mais tática de uma melhor... 3 meses, né? 3 meses parece muito até, né? Mas se a gente tentar olhar um pouquinho mais à frente, fica super difícil tentar antecipar alguma coisa. Queria também trazer, Mariano, para uma realidade que a gente está vendo também em outro país emergente, que é o México. Como é que foi a tua leitura dessa conjuntura política, né, ao final das eleições? E se o México passa por um pouco desse exagero também que a gente viu em preço de ativo que a gente viu aqui no Brasil? Eu acho que tem uma diferença grande do México, é que o ponto inicial do México é muito diferente do Brasil. O que eu quero falar com ponto inicial? O México estava no melhor dos mundos, assim. O México, só para dar uma noção de preço,
o peso mexicano tinha apreciado mais de 20% em relação ao pré-pandemia, enquanto o real depreciava 30% em relação ao nível pré-pandemia. E por que essa diferenciação tão grande da valorização da moeda quanto a desvalorização de outra? Porque o México é o grande beneficiário do nearshoring, né, que traz toda a disputa comercial entre Estados Unidos e China, e não só comercial, geopolítica como um todo. E companhias americanas investindo, mesmo que de forma menos eficiente, em países próximos e amigáveis, que não vai ter o risco de você mudar o regime e um novo presidente americano, Trump, de repente no segundo mandato, colocar tarifas mais altas, é você trazer para um país que consegue produzir mais barato que você produz nos Estados Unidos, no que um país amigável. O México é um grande país, a fronteira com os Estados Unidos, tem um acordo comercial que o próprio Trump fez e é redondo, já foi revisado, então você tem um arcabouço institucional bom, legal bom, e então qualquer empresa americana ou do mundo que queira vender para os Estados Unidos, o México é um grande candidato a receber esse investimento. Então você pega o que estava acontecendo com o investimento no México, estava crescendo uma barbaridade. Isso obviamente se reflete em flow para justamente construir fábrica, para onde pagar por esses investimentos todos. 2, o México estava com uma política monetária super restritiva, mais restritiva. Ele não chegou, ele começou a cortar juros agora, cortou uma de 0,25, enquanto o Brasil já tinha cortado bastante os juros. E você tinha, durante a pandemia, o México foi acho que foi o único país, na verdade, que não fez um grande estímulo fiscal. Isso. Ele não precisou fazer um grande estímulo fiscal. Por quê? Porque os Estados Unidos fez um estímulo fiscal muito grande durante a pandemia. O México, como ser quase um Estado americano, se beneficiou desse estímulo fiscal e conseguiu passar da pandemia sem fazer um gasto grande. Então, o fiscal do México sempre foi visto ao longo dos últimos anos todos como um fiscal muito bom. Então, ele estava no mundo meio perfeito. Então, quando você queria investir em país emergente que pagavam juros altos, tinha um arcabouço legal, institucional bom, fiscal bom, e se beneficiando desse movimento de nearshoring, o México era o grande vencedor. O que aconteceu com a eleição foi uma surpresa em relação a todo mundo achava que a Cláudia Sheinbaum ia ganhar, que era a candidata do AMLO, mas o que aconteceu é que ela ganhou com uma quase maioria constitucional nas duas casas. Na Câmara conseguiu, no Senado quase, e vai conseguir recrutando alguns senadores. Permite que ela faça uma agenda que o AMLO nunca conseguiu fazer, que era uma agenda se não me falha a memória, eram 17 reformas, acho que agora viraram 19 reformas constitucionais. E uma delas, por exemplo, é eleger juiz. Imagina você pegar todo o seu sistema judiciário e fazer uma eleição para 1.600 cargos do judiciário ano que vem. Você gera uma insegurança institucional relevante. De um preço, como eu estava falando, o ponto inicial do México era caro, né? O México era tão caro hoje quanto era em 94, antes da Tequila Crisis, antes de 2008. Então, aconteceu e como a gente olha muito para positioning, né? Porque era uma história muito boa, estava todo mundo comprado nessa história muito boa. E a história agora ficou menos boa. A história continua boa, tá? Quando a gente olha, nearshoring continua. O arcabouço legal do SMCA, que é o acordo entre Canadá, Estados Unidos e México, ele é muito robusto. Mas gerou uma incerteza numa posição. Então a gente ainda está um pouco de fora do México, porque ainda tem alguns meses até ela assumir. O AMLO ainda continua como presidente e ele está falando que eles vão tentar fazer essas reformas todas a partir de setembro. Então a gente ainda acha que vai ter mais ruído político, tá? O mercado voltou, um pouco eu diria meio que 50% da desvalorização que aconteceu durante pós-eleição, mas a gente olha para frente e a gente já tem um viés até alguma coisa mais negativo, por causa desse ruído político que vai acontecer ao longo de setembro, outubro, quando o novo Congresso assume e começa a tentar passar essas reformas. Essa questão que você comentou do positioning, quando a gente olha a América Latina aí de uma maneira mais ampla, com diversas questões políticas e seus riscos específicos de cada uma dessas regiões, tem alguma coisa que dá para aproveitar? Chile, Colômbia, Argentina, ou ainda são regiões que vale a pena ainda olhar um pouquinho de cima para eventualmente aproveitar num ambiente um pouquinho mais estressado? A gente gosta de olhar bem o idiosincrático de cada país.
A verdade é que, desde 2003, a classe de ativos emergentes é uma péssima classe de ativo para você, o investidor, alocador, buy and hold, assim, o fundo americano que compra país emergente. Tipo, não performou, tipo, bem. A moeda depreciou, os juros com frequência, as curvas de juros abriam, então o preço dos bonds, dos títulos caía. Não foi uma classe que gerou retorno. Então, e aí, como a gente falou, geopolítica de trade pós 2016. E agora, recentemente, com a invasão de Ucrânia pela Rússia, com a guerra, você ficou uma parte relevante desse universo de investimento ficou não investível. Tipo, você investir na China é complicado, porque você tem ruído político, geopolítico o tempo inteiro. Agora, com uma eleição americana, potencialmente você vai ter mais tarifa no segundo mandato Trump. Rússia e qualquer país em volta da Rússia ficou também com dificuldade de investir. Então, a classe de ativo, hoje em dia, é pior. Dito isso, a gente acha que tem oportunidade em algumas coisas. A gente aproveitou, por exemplo, esse que a gente chama de carry blowout, que é trades que o mercado está querendo coletar juros que sofreram muito durante um período curto de tempo. Parte porque teve eleição no México, parte por causa do ruído político do Brasil, parte por causa da eleição na França, que um trade de carry popular era bond francês contra o spread do bond francês contra o bond alemão. Todos esses num período curto de tempo, de uma janela de 2 semanas. Dizimados. Teve eleição na Índia, teve eleição na África do Sul, que foi também. Foi um resultado, no final das contas, bom, mas foi volátil. Você teve muito ruído. Então, ao mesmo tempo, todo mundo que estava nesses trades que eram para ganhar esse carrego teve uma perda grande e teve uma redução grande dessas posições. A gente aproveitou essa redução grande para comprar algumas histórias que a gente acha boa e que não tinham motivo para sofrer junto. Colômbia foi um caso desse. Colômbia é um país que também tem juros altos, tem um balanço pagante positivo e sofreu basicamente igual o México. Tinha dado 1% a menos que o México até poucos dias atrás. Sendo que durante esse período dessa turbulência do mercado emergente, você teve a Colômbia anunciando um corte de gasto. Tudo que a gente queria para o Brasil, eles anunciaram 1,2% do PIB de corte de gastos para cumprir a meta fiscal deles no segundo semestre do ano só. Então, num período curto de tempo, os caras estão cortando mais de 1% do gasto. É uma medida super restritiva que ninguém imaginava que o governo Petro iria fazer e eles entregaram sem titubear antes do que o mercado imaginava. Então, é uma história boa que sofreu junto só porque foi por causa do contágio de outros países. A gente aproveitou essa piora para fazer uma posição relevante em Colômbia. Voltou um pouco, inclusive, agora a gente diminuiu a posição basicamente pela metade, mas a gente ainda gosta. Hungria é uma história parecida, não é na América Latina, mas também sofreu parecido com as moedas. E é uma história que tem um carry alto, tipo, para padrões europeus, né, que é tudo juros lá mais baixo. Tem um balanço de pagamento muito positivo e sofreu igual simplesmente porque as pessoas estavam querendo sair de todas as posições que estavam sofrendo. Então a gente tem, taticamente, assim, a gente pega a história idiosincrática, a gente olha a história do país e se a gente acha que a história sofreu sem motivo para sofrer, a gente entra. Ou sofreu mais do que deveria sofrer, por exemplo, por causa do México é isso, a gente sofreu, a gente acha que sofreu meio que razoável, se alguma coisa eu vou usar ela como um contra, por exemplo, se eu quiser aumentar minha posição de Colômbia, talvez eu faça contra o México, porque aí eu fico sem esse beta de país emergente e faço o relativo das duas. Perfeito. Agora, você tocou num ponto interessante. Quando vocês foram explicando essas questões, bateu-se muito em eleição, né? E a gente vai ter eleições agora lá nos Estados Unidos. A corrida oficialmente começou, digamos assim, e de uma forma bem quente, né? Para começar, que o início do Joe Biden gerou muito meme na internet, inclusive, porque não foi um início muito bom. E até agora as pessoas se perguntam se de fato Joe Biden vai concorrer. Se especula muito quem seria um possível substituto, o negócio já meio que andando, ele em contrapartida afirmando toda vez que pode que vai concorrer, que continua na corrida. E o Trump, nesse final de semana aqui, no último final de semana, sofreu um atentado. Aqui no fundo do nosso estúdio a gente colocou até a foto que tiraram ali na hora, com a bandeira flamulando no fundo, né? Mas, enfim, início bem turbulento. Mas um ponto engraçado, porque há poucos meses atrás, quando a gente falava de eleição americana, todo mundo falava, pô, vai trazer volatilidade e etc. Tem muita preocupação em relação à condição de política de expansão fiscal nos Estados Unidos. A situação fiscal americana, né, dívida PIB principalmente, preocupa bastante, como é que
vai endereçar essa questão por lá. A própria questão de imigração também é uma discussão muito relevante nesse momento por conta de um mercado de trabalho muito apertado que a gente já citou aqui e que vocês falaram que é um ponto muito importante. Então essa também é uma discussão que preocupa bastante, mas num cenário que meio que, sei lá, parece que o mercado tá achando que o negócio tá meio definido, assim. Depois desse início da corrida, como é que foi a cabeça de vocês na Geno em relação às eleições americanas e como vocês acham que isso vai refletir no mercado? Ainda bem que a gente está fazendo essa conversa essa semana e não semana passada. Imagina! O que a gente ia falar, obviamente, mudou muito pós o fim de semana. Na verdade, nem mudou tanto, tá? Mas, tipo, os cenários nos quais a gente trabalhava, acho que mudaram um pouco de probabilidade. Perfeito. O que acho que aconteceu ao longo, tentando dar um resumo, desse ano. No primeiro momento, o mercado... você lembra que teve até um Trump trade que aconteceu, né? Uma preocupação com a eleição americana, ali em janeiro, justamente quando o mercado estava animado, com todas aquelas inflações baixas, todo mundo comprou país emergente, comprou bolsa, aplicou juros, e aí começaram as primárias, todo mundo ficou preocupado, estava com as posições erradas, e o mercado como um todo sofreu, a emergente sofreu muito. O que aconteceu desde então foi o Trump melhorando nas pesquisas gradativamente. Ele chegou antes ali do debate, ele estava em torno de um mês antes, em torno de 55% mais ou menos de chance. Eu estou olhando para o mercado de apostas como um balizador do que a gente consegue fazer conta. Porque no mercado mesmo a gente olha, faz conta, olha para setores de bolsa, mas você não consegue ter uma medida exata de qual é a probabilidade implícita. Mas vamos usar o mercado de apostas como uma proxy. Precificava em torno de 55%, e o Biden tinha uma chance ali de uns 15% de não ser o candidato. Após o debate, cara, o Biden ficou assim, ele não vai ser mais o candidato, todo mundo percebeu, o Partido Democrata começou fortemente a ser vocal, vários congressistas e senadores, e a própria Pelosi, que foi speaker da Câmara durante anos, uma das políticas mais importantes do partido, sendo vocal, falando assim, o presidente tem que decidir sobre o que fazer, se você vai concorrer ou não concorrer. Sendo que ele tinha acabado de falar que ele ia concorrer, né? Então isso quer dizendo que ela quer que ele mude de Você precisa de decisão. Eu sei que você já falou, mas pensa de novo. Pensa de novo, exatamente. Eu não gostei da resposta. Dado isso, você faz assim, com uma pressão grande. E aí o Biden foi caindo de probabilidade e o Trump crescendo de probabilidade. Então, antes desse final de semana, a probabilidade do Trump já era muito alta. Ele estava em termos de 2/3 de ser o presidente. Porque essa incerteza toda sobre quem seria o candidato democrata e o ruído por si só já é ruim para o partido, né? Qualquer novo, se você trocasse o candidato há 6 meses atrás, é uma história muito diferente de você trocar o candidato agora. Total. E cada semana que passa é pior, né? Então, tipo, o que aconteceu foi o Trump foi ganhando, a probabilidade de você ter um Congresso que era republicano, vai ser republicano também, aumenta de probabilidade, que na nossa opinião é até mais importante do Trump ou não ser o Trump, porque um presidente sem um Congresso não consegue fazer muita coisa. Mesmo o Biden com um Congresso seria também talvez tão preocupante e volátil para o mercado quanto o Trump. Mas o que consolidou, e agora ainda mais depois da tentativa de assassinato contra ele, é que o Trump virou o favorito absoluto. Novamente, mercado de apostas hoje é em torno de 70% a probabilidade dele ser presidente. Se reparar, nem cresceu tanto, foi de 65, 2/3 para 70, teve um aumento marginal, só que você tirou também o holofote do Biden. E agora o Biden está lá quieto na dele, não pode mais fazer campanha contra ele ser candidato, porque o ciclo de notícias mudou para tentativa de assassinato e não para se o Biden vai ser o candidato ou não vai ser o candidato. Então você meio que consolidou um cenário onde vai provavelmente acontecer Trump contra Biden. O Biden, por todas essas questões, todos esses memes, 70% dos eleitores democratas não queriam que ele fosse candidato. Porque acham que ele está velho demais para concorrer. Independente dele estar velho demais para ser presidente ou não, sem entrar nesse mérito, que a gente não tem essa informação toda para fazer esse julgamento, a verdade é que se os eleitores acham isso, eles vão votar menos. O turnout do Partido Democrata vai ser pior. E agora compara com o turnout do Partido Republicano depois do que aconteceu no final de semana. Que vai explodir, né? Vai explodir. Todo mundo está motivado para votar depois de uma tentativa de assassinato contra o candidato a presidente. Então, o que aconteceu, e por isso que eu acho que
essa semana... Isso é muito importante, só porque as pessoas não lembram às vezes, mas lá o voto não é obrigatório, né? As pessoas Exatamente. precisam comparecer na urna para efetivamente converter essa intenção de voto em voto real. Pois é, uma das variáveis mais importantes é você estimar esse... E você está desmotivado com o seu candidato para presidente, faz com que você não vá votar. E se você não vai votar, você não vai votar no seu candidato para senador, você não vai votar para o seu candidato para deputado. Então, tipo, essa diferença de motivação, assim, vamos colocar essas palavras, dos eleitores democratas para os eleitores republicanos, na nossa opinião, aumenta muito a probabilidade do que a gente chama de red sweep, que é o Trump ganhando com o Congresso, com a Câmara e com o Senado republicano. E o que permite ele fazer o que ele quiser em política. Que nem foi no primeiro mandato dele. Ele tinha, na primeira parte do mandato dele, a Câmara e o Senado, e ele conseguiu passar todos aqueles cortes de imposto. Essa é uma decisão super importante para o ano que vem. Você tem um vencimento, o Congresso vai ter que decidir se vai prorrogar ou não o corte de impostos do Trump que vence. Então é uma decisão que vai ser feita. Se o Congresso estiver dividido, a gente acha que mesmo com o Trump presidente, esses impostos não vão ser renovados. Então tem uma contração fiscal natural. Se você com o Congresso republicano e o Trump, você tem mais estímulo fiscal. A gente nem é tão pessimista com estímulo fiscal. A gente não acha que vai ser que nem no primeiro mandato. A pior parte mesmo é só essa renovação. Então não é adicional. Você não vai ter uma contração, mas você não vai ter um estímulo novo. Na parte de tarifas, não. A gente é um pouco mais preocupado. Porque a gente sabe que o Trump ele usa isso como moeda de troca. Ele coloca a tarifa alta para depois negociar um acordo melhor. E uma das coisas que ele fala, as duas coisas que ele fala, é 60% de tarifa sobre China e 10% de tarifa sobre todos os países. Imagina isso. Aí a gente vai para o caso do México. Se ele colocar 10% de tarifa no México, a história do México piora muito. Colocar 10% sobre tarifa na Europa, piora muito. E se você colocar 10% de tarifa no mundo inteiro, você não pode fazer o que aconteceu na primeira tarifa do Trump. Você começou a exportação da China para os Estados Unidos caiu, a exportação dos periféricos da China, Taiwan, Hong Kong, Malásia, todo aquele centro industrial asiático em torno da China, começou a exportar muito mais. Porque nada mais do que eles fizeram. Você exportava para Taiwan e Taiwan mandava para os Estados Unidos. Agora, se você coloca 10% sobre todo mundo, você não consegue mais fazer isso. Você não tem para onde correr. Então, o impacto desse 10% é muito maior. Então, impacto inflacionário, inclusive. E o impacto inflacionário. E aí, um pouco, a segunda parte dessa pergunta, que é o impacto sobre o mercado, é que depende muito de... Eu acho que o que aconteceu essa semana, ela diminui a volta do mercado. Porque agora a gente já... uma probabilidade muito alta. Diminui a incerteza, não é isso? A incerteza, exatamente. Você diminui a incerteza. Você sabe que é o Trump. Aí agora ele vai tentar adivinhar que Trump é esse. Na quinta-feira vai ter o discurso dele na convenção republicana, que está acontecendo agora. Então é um discurso super importante. A primeira sinalizações que ele deu depois do atentado é que ele vai fazer um discurso conciliatório de união nacional. Obviamente ele vai continuar tendo uma retórica mais agressiva, que é o perfil dele, mas ele não vai, tudo indica pelo menos os primeiros sinais, é que ele não vai radicalizar ainda mais. Se acontecer isso, eu acho que diminui ainda mais a incerteza e diminui ainda mais a chance dele falar coisas que o mercado não goste. Então a gente está vendo até isso como um jeito, o desenrolar da eleição, a diminuição de certeza em geral é bom para o mercado, né? Então a gente tende a achar que se você chegar e com o Trump, com um fiscal que não parece horroroso, ele tem falado muito, ele deu uma entrevista recentemente, ele falou muito, que o fiscal foi muito importante que eu fiz, mas a coisa que os empresários mais falam para mim é a regulação. A queda de regulação que eu fiz no meu primeiro mandato foi o grande ação que eu fiz para beneficiar o crescimento americano. Então isso dá a entender, na nossa opinião, que ele vai tentar muito mais uma agenda de regulação versus uma agenda fiscal. E como a gente está nesse mundo onde fiscal é um problema em todos os países, Estados Unidos não é um problema que nem no Brasil, mas tem uma discussão se o fiscal americano não está exagerado. Porque, de fato, você está com um déficit alto, com desemprego também perto das mínimas. Não é uma política fiscal para essa etapa do ciclo que deveria estar melhor o fiscal. Então, a gente acha que ele pode fazer mais regulação, menos fiscal, menos retórica fiscal, e aí a gente tem esse problema, a incerteza principal, que é a parte de tarifas. Se ele continuar muito vocal em relação a tarifas, aí a gente acha que tem algum impacto no mercado, porque vai ser mais inflação,
atrapalha o Fed cortar juros e você vai ter um dólar forte, né? Lembrando o que aconteceu no primeiro mandato do Trump, quando ele colocou tarifa e teve o fiscal que também ajudou. Você teve um dólar forte contra a China e acabou tendo um dólar forte contra vários emergentes. Então, pra gente, a parte negativa e gerador de volatilidade de um segundo mandato Trump é essa parte, principalmente essa parte de tarifa. Então a gente está muito atento que ele vai continuar falando disso. Mas para a Bolsa Americana, isso no final das contas, nesse cenário que você colocou, seria positivo ou negativo? Então a parte de regulação tende a ser muito positiva. Você vê o que aconteceu com o comportamento da Bolsa Americana desde do debate, que teve esse salto, né? Até um pouco antes do debate, que eu já estava começando a ter alguns sinais, esses memes da internet falando sobre a idade do Biden começou a ser um assunto. O que aconteceu foi que a bolsa, que é o Russell, né, que é os small caps americanos, bolsa local, a bolsa local deles, assim, subiu bastante. E é uma bolsa que a gente fala assim, a bolsa americana está performando muito bem, está performando muito bem. Quando você olha o que estava performando muito bem durante esse período aí de um ano, né, mais ou menos, eram essas principais empresas de tecnologia. Sim. Todo o fenômeno de AI, mas tecnologia como um todo. Se olhasse para os small caps americanos, o Russell 2000, o Russell 3000, ele estava de lado, assim, um grande 0 a 0. Não estava perdendo, não era que nem Brasil, mas estava de lado. O que aconteceu nesse fenômeno recente é que essa parte dessa bolsa subiu. Inclusive, nos últimos dias, você vê, né? Você teve dias onde a bolsa americana caiu, o S&P ou o Nasdaq caíram bastante, e o Russell subiu 3%. Você teve uma rotação entre tecnologia e economia local muito grande. A gente acha que isso, em parte, porque o Fed está sinalizando que vai cortar juros, mas, em parte, também é por causa dessa agenda de desregulação que o Trump está defendendo. Nesse ambiente onde a classe emergentes, como você falou antes, né, é pior, ainda tem alguma oportunidade, mas é pior, e num eventual processo do mercado de voltar a tomar risco, o Russell e essas empresas não passam a ser o emergente amassado para ser oportunidade? Pode ser. Mas a gente acha que até emergente amassado nesse mundo potencialmente é bom. O problema, novamente, a gente vai ter tarifa ou não vai ter tarifa. Porque se tiver tarifa é ruim para emergente e bom para a bolsa, potencialmente bom para a empresa americana que vai se beneficiar, dependente. A menos que seja uma empresa importadora, a empresa americana tende a se beneficiar desse tipo de mix de política econômica, né? Muito provavelmente vai ter tarifa, né? Sim. A questão é a magnitude. É o quanto, né? Porque, inclusive, né, falam de diversas magnitudes ali com impactos, assim, bem diferentes. Bem diferentes. Uma coisa só que acho que vale a pena falar, tipo, isso que não é sobre a eleição, mas é que aconteceu ao mesmo tempo, né? Nesse período aí, desses últimos mês, que o Trump ficou mais favorito, agora mais favorito ainda, é que ao mesmo tempo você teve uma mudança de dados econômicos e discurso do Fed para o outro lado. Então, muita gente pergunta pra gente, o que aconteceu? Porque o Trump virou favorito e os trades do Trump, que as pessoas falavam que ia acontecer, dólar forte, juros americanos abrindo, não aconteceram. Porque o Fed está mais cauteloso. É que, por outro lado, o Fed e os dados americanos foram muito favoráveis. Então você tem duas forças que são opostas aqui. Trump, como é que o mercado entende o Trump, como ele está falando? São políticas mais inflacionárias, né? O que está acontecendo nos dados econômicos recentes? Inflação veio baixa, crescimento está mais desacelerou, continua bom, em torno de 1,5%, 2%, mas não é mais aquele 3% que cresceu ano passado. Desemprego subiu, como você comentou, tipo, ainda com uma geração de emprego super saudável, mas o desemprego está subindo, parte por causa da imigração, mas mesmo a criação de emprego está mais normal, está normalizando, crescia em torno de 300 mil, que é um número super alto para padrões históricos americanos, e hoje em dia está crescendo em torno, aos últimos 3 meses, em torno de 180. Uhum. Então já é uma melhor. Então aconteceu ao mesmo tempo isso. E o Fed mudou o discurso para falar, olha só, agora eu estou com um mercado de trabalho que está equilibrado. Antes ele falava, meu mercado de trabalho está apertado, ele gera risco inflacionário. O Fed, na semana passada, o Powell deu ele fez um discurso no Congresso e deu uma entrevista lá em Sintra, na Europa, falando que o mercado de trabalho está equilibrado e agora o mercado de trabalho não é mais um gerador de pressões inflacionárias. E agora eu tenho que me preocupar tanto com o risco inflacionário
quanto o meu risco de desaceleração maior do que eu estou prevendo. Então ele está mais ou menos falando que o balanço de riscos dele, para colocar num termo brasileiro, né, é um balanço de risco simétrico. Isso aí, na nossa cabeça, é mais importante do que o desenrolar da eleição. E apareceu junto, né, com essa questão de possibilidade do Biden desistir, enfim, e o Trump subindo nas probabilidades, né, nas chances de ser presidente. Então acho que é por isso que teve porque o dólar ficou mais fraco, o euro subiu, o mesmo dólar real caiu, o dólar México caiu, países emergentes como todos performaram bem, no meio dessa confusão e incerteza sobre a eleição americana. Acho que boa parte tem porque o Fed está ajudando. O Fed e os dados americanos estão ajudando. É o soft landing, né? É o soft landing. Os dados foram muito bons para você imaginar um cenário de soft landing para frente. Se você pegar um pouco a comparação ali com o final do segundo semestre do ano passado, tiveram dados muito bons. E aí veio o primeiro trimestre que meio que jogou todos aqueles dados bons por água abaixo e deixou todo mundo uma incerteza muito grande. A verdade é que aconteceu a partir do segundo trimestre, a gente voltou um pouco àquele mundo. E, na minha opinião, até melhor, tá? Porque o tipo de inflação que a gente está vendo agora nos Estados Unidos é uma inflação até melhor do que a inflação que a gente via no segundo semestre. No segundo semestre era muito baseado em bens industriais. Você teve o quê? Tipo, a inflação da pandemia foi, em primeiro momento, foi um choque de bens industriais, porque todo mundo não saía de casa e só comprava na Amazon, ou no Mercado Livre, ou qualquer coisa. Então o mundo inteiro estava comprando bens e não podia gastar em restaurante, hotel. Serviço, né? Serviço em geral. Então, tipo, você teve uma explosão de demanda por isso. A gente fala muito, teve também problema de supply chain, né, de cadeia de suprimento. Aconteceu também. Mas na nossa cabeça o principal motivo foi todo mundo tinha dinheiro no bolso, recebeu transferência do governo, teve um fiscal grande e começou a gastar só em bens. O que aconteceu ano passado foi uma volta desse movimento. Os governos tiraram uma parte do estímulo fiscal, as pessoas começaram a sair para restaurante, para hotel e consumir outros serviços. Então você teve uma desinflação de bens muito boa. Então bens jogou aquela inflação do segundo semestre nos Estados Unidos para baixo. O que a gente está vendo agora, nesse último trimestre, assim, nos últimos 3 dados, é uma inflação mais equilibrada. Assim. Você vê serviços caindo, bens está baixo, mas não está tão baixo que nem estava no segundo semestre. Então você tem uma composição de uma inflação que a gente olha assim, pô, isso aqui é uma inflação que tem uma chance maior de ser permanente. É suficiente para chegar na meta, ou como você falou para o Brasil, last mile, a gente já chegou lá? Eu acho que ainda cedo. Mas o Fed está falando para a gente, se eu estou com risco simétrico e eu estou com minha política monetária muito restritiva, eu posso tirar um pouco dessa restrição. Eu não tenho certeza se eu já ganhei o jogo, mas eu não preciso do mesmo nível de cautela que eu tinha quando eu parei os juros ano passado. Então eu vou cortar os juros um pouco, devagar, para tentar diminuir o risco dessa recessão acontecer, porque tem alguma descontinuidade no mercado de trabalho, algum choque acontece, e a gente vai ver e eu vou cortar. Mas isso é muito bom para o mercado, né? Porque, pô, você falou, o maior problema para o mercado emergente, bolsa, é juros altos, né? Tem algumas poucas coisas mas juros altos nos Estados Unidos não deixa o Brasil cortar juros, não deixa nenhum país emergente cortar juros. Porque, você não consegue estar os juros, você tem uma diferença mínima entre... diferencial que é bem limitante, assim. Então é uma coisa que a gente vê como muito positivo, assim. Por isso que eu acho que não teve, entendeu? Isso é muito mais importante, na nossa opinião, do que uma potencial tarifa que o Trump vai implementar daqui a quase um ano. É interessante que esse é o assunto que ganhou as manchetes, né? Então, poxa, Trump, essa foto aqui exato. é o que todo mundo fala. Não, eu tinha que falar sobre. Mas na prática, quando a gente vai pensar em preço de ativo, o grande driver está aqui nos dados mais recentes da economia americana. Então, me parece que ainda essa questão de mais tarifa, mais imigração, menos imigração, ainda é uma discussão, ainda talvez mais com cara de 2025, ainda está cedo para o trade do Donald Trump ainda ganhar relevância nos portfólios. Exatamente, ele assume, final de janeiro. Se ganhar, né, naturalmente, supondo que esse cenário básico que a gente está discutindo agora não aconteça mais uma surpresa, porque, por exemplo, o Biden ainda pode sair da campanha e a gente ter uma reviravolta aí que talvez mexa nessas probabilidades, mas supondo que o mercado
seja certo e tem em torno de 2/3, 70% de chance do Trump ser eleito. Se isso acontecer, ele só vai ser... em fevereiro ele vai começar a implementar qualquer política. Em geral, tem um período de negociação. Então, ainda está razoavelmente longe. Sendo que o Fed, na nossa opinião, na reunião desse mês, ele não vai cortar juros ainda, mas acho que ele vai dar uma sinalização razoavelmente forte que, tudo indo conforme esperado, em setembro ele corta juros. Note, isso é bem diferente daquela animação que aconteceu no começo do ano, né? Sim, aquele de dezembro. O Fed falou, eu vou cortar juros em junho, o mercado já achou que era março, mas ele nunca falou que era março. Tipo, teve muita confusão ali, os dados vieram bons. Agora não, tipo, acho que o Fed vai virar e falar assim, se a gente tiver certo, ele vai falar, tipo, na reunião de julho ele vai falar, ele vai mudar o comunicado dele para dar uma sinalização forte para setembro. E na medida que ele começa a cortar, tem uma certa inércia, né? Ele corta em setembro, aí depois ele corta de novo em dezembro, aí ele corta de novo em março. Aí realmente, tipo, se o Trump fizer alguma política muito inflacionária, ou o novo presidente americano, qualquer que ele seja, faça uma política muito inflacionária, aí talvez ele tenha que mudar. Mas aí a gente está falando daqui a 9 meses, 1 ano. Para o mercado, com essa quantidade de volatilidade de dados e discursos que a gente está tendo, é muito tempo para a gente começar a se preocupar. Mas esse ponto aí que, enfim, a gente está trabalhando, sempre, tese é sempre hipotético, né? A gente está olhando para frente sem ter essas probabilidades, mas num ambiente onde você tem uma condição econômica que na margem é mais inflacionária, por conta da taxação, né? Enfim, vocês teceram bem antes aí. Se o Fed aproveita esse momento, onde tudo mais constante, ele quer cortar um pouco os juros ou diminuir o patamar de juros, para evitar uma recessão mais aguda, diga-se de passagem, deve ser a principal preocupação do Jerome Powell, né? Porque que presidente de Banco Central quer ser lembrado de ter conduzido um hard landing, né? Ele não quer, ele quer fazer o soft. Será que nessa ânsia de querer fazer o soft, cortar um pouco, porque ele está vendo esse espaço, e aí à frente a gente está vendo essa mudança, que vocês mesmos estão me dizendo que pode ser inflacionária, será que isso não pode acabar colocando o Banco Central num corner de ter que subir juros de novo e isso ser pior para o mercado? Eu acho que lá na frente é uma possibilidade, sim. Quando a gente olha, o que a gente acha? Totalmente, a incerteza é muito grande que vai acontecer em 2025. Perfeito. Mas se eu tivesse que falar para você um cenário base, que o Fed consegue cortar aí uns 100 basis, 1%, sai de 5,5% vai para 4,5%, Tá. alguma coisa em torno disso. Esse 4,5% ainda é um juro restritivo, Tá. mas ele é menos restritivo do que ele já foi no passado. Perfeito. E, pô, vamos lá, vamos pegar um exemplo só de mercado, um dos setores mais sensíveis a juros, que é construção, Tá. residencial. Tipo, cara, você tem 3 anos que ninguém compra casa nos Estados Unidos. A demanda de casa nos Estados Unidos hoje, ela é mais baixa do que ela era em 2009, pós a crise no setor de housing. Por quê? Os juros com hipoteca de 7%, pô, não, é difícil. O preço de casa está subindo ainda, não é que está caindo. Porque não tem oferta também. Como pessoas estão sentadas numa casa, sentadas numa hipoteca. E se ela troca de casa, né? Se ela vender a casa, ela tem que trocar a hipoteca dela de 3 por 7, ela não troca de casa. Entendi. Então você está no equilíbrio do mercado de construção e mercado residencial americano, que ninguém sai da casa que está, as construtoras tentam construir, mas não conseguem suprir a demanda, mesmo com essa demanda super baixa, que é em torno de menos que 50% do que era antes da subida de juros, e o preço está subindo ainda. Não está subindo muito, mas tipo, é um sinal que o mercado de construção está apertado, né? Se você tiver um corte de juros, como a gente falou, 100, talvez um pouco mais, 150 vezes, o que vai acontecer? O cara que estava lá com hipoteca 7, ele vai ver que a hipoteca dele caiu para 5, ele vai falar, cara, eu vou comprar uma casa menor, mas vou garantir essa hipoteca 5, porque a família está crescendo. As pessoas, tipo, os núcleos familiares, eles continuaram se formando, né? A pessoa um casal foi morar numa casa alugada porque não tinha dinheiro para pagar a hipoteca. Na hora que os seus juros caem, você permite que essa demanda reprimida toda volte para o mercado. Então a gente acha que se acontecer mesmo esse cenário, o que vai acontecer é que vai ter construção, vai acelerar, mercado de vendas de casa vai acelerar e você não vai ter, a sua política monetária vai ser potente. Se cortou 100, 150 vezes, acho que a economia americana ela vai acelerar em relação ao que está crescendo hoje, que é em torno de 1,5%, 2%.
Então esse ciclo na nossa cabeça é um ciclo curto, não é um ciclo grande também, estamos falando de trabalho de 100 a 150 base, que é basicamente o que está Só um precificado no mercado. ajuste. É um ajuste que vai chegar ali em 4, 4,5 e depois talvez tenha que subir. Mas sinceramente não é um grande problema subir. Pega o que aconteceu na década de 90. Na década de 90, depois de 94, quando o Greenspan chegou nos juros em torno de 6%, os juros médio de 94 até 2000, quando eles começaram a cortar, foi de 5,5, 4, 5,25, uma coisa assim. Uhum. Porque, tipo, eles tiveram vários ciclos ali. Ele cortou primeiro ali quando você teve o primeiro soft landing americano ali, né, de 94, aí depois você teve o Tequila Crisis também, que gerou um certo... no México gerou um certo confusão no mercado, depois ele subiu um pouco de novo, aí você teve a crise asiática e o Long Term Capital Management, e aí ele teve que cortar até, ele cortou mais 75 bases, se não me falha a memória, aí ficou parado durante um tempo, e aí subiu os juros de novo até 6,5, uma coisa assim, e quando de fato a bolha da Nasdaq estourou, e aí ele teve que cortar os juros de verdade. Mas até então, né, tinha crise em diversas regiões do mundo, mas só que os Estados E Unidos os Estados Unidos cresceu super bem, né? Parecido com o que está acontecendo agora também. Pois é, tipo, você teve um boom de produtividade naquela época. Então, novamente, para os Estados Unidos, eu não acho que os juros altos é um grande problema, de verdade. Assim, normalmente, olha o que aconteceu com a Bolsa Americana. Assim, tipo, foi o grande destaque nesses últimos 12 meses. Sim. Mesmo com os juros parados onde estava. Talvez seja uma discussão interessante para emergente, né? O problema é para mim aqui, no Brasil. Exatamente. Isso é um problema, porque a gente vai voltar a falar dessa questão de diferencial de juros em relação aos Estados Unidos. Né? Porque se o Brasil tiver, se os Estados Unidos tiver com juros a 4, vamos colocar, quanto é que o Brasil consegue estar? 9? Por aí, né? A gente trabalha com os 5% de diferencial, meio que praticamente o dobro, vai. Pelo menos o dobro, assim. Então... Abaixo disso, assim, mesmo em períodos em que o fiscal aqui, o cenário local estava bem, a gente não teve moeda performando bem. Então, tipo, você gera uma restrição. E juros a 9, que seja, não é os juros, tipo, que anima muito no Brasil, né? Ainda é um CDI alto. Isso mesmo vale para vários países. E você pega, isso não é uma coisa só por causa dos problemas brasileiros, não, tá? Você pega o Chile, ele cortou os juros para quase o mesmo nível dos juros americanos, tá com juros a 5,75 e o americano tá 5,5. A moeda foi a pior performance do ano passado, porque você estava com um diferencial de juros que estava ficando muito comprimido. Então, o que acontece? Todo chileno e todo investidor estrangeiro que tem investimento no Chile sai do Chile e foi comprar. Você tem 5,5% nos Estados Unidos, comprado em dólar, para que você vai comprar uma moeda que te paga, sei lá, agora 5,75 e não é os Estados Unidos, né? Você tem problemas de países emergentes. Muito ruído, a volatilidade que isso gera. Mas assim, viajando aqui, que eu entrei na viagem de vocês aqui, mas agora não é muito pior, porque pensa, o mercado de capitais evoluiu muito. Então hoje o mercado é maior, bem maior do que era antes, e os movimentos são mais agudos também. Não é o caso da Genoa, mas a indústria... Bem que no final do dia todos estamos na mesma indústria, né? Então todo mundo é afetado de alguma forma. Mesmo você entregando um bom resultado nesse período aqui, que a gente está se referindo que é de curto prazo, sei lá, 12, 24 meses para trás, você acaba sendo afetado negativamente pela média da galera, né? Digamos assim. E é um resultado dos fundos multimercados bem ruim, né? Aí eu fico pensando assim, eu me coloco no lugar dos investidores. Vocês estavam falando de fluxo, que vocês olham muito para fluxo, né? Eu fico pensando no fluxo. O investidor em crédito tomou susto lá atrás, melhorou agora. Beleza, mas tomou um susto. Em bolsa, ninguém pegou as altas, a bolsa meio que subiu sozinha sem ninguém, agora tá todo mundo vendendo, né? O gringo tá indo embora, etc, tirando dinheiro. Então a bolsa também não chama. E também, com o juro assim, ninguém fica muito animado, ninguém acorda nesse frio e fala, hoje eu vou comprar ações, ninguém faz isso, né? E aí você olha para as outras estratégias ali do mercado com resultados que são bem ruins e que é isso, né? Eu perguntei uma vez, falei, pô, velho, que eu sou mais novo, né? Falei, Versa, qual que foi a pior fase do mercado que você viveu? Aí ele, cara, 2015 lá foi terrível. Tava assustador, medo de perder o emprego, não sei o quê.
Eu falei, tá, mas como é que a indústria estava rodando na época? Aí ele, os fundos, os grandes medalhões assim da indústria, os fundos, né? Entregando 60% de CDI, né? Eu falo, pô, hoje tá caindo 30%. É. Então, assim, um ambiente que é bem diferente, né? Como é que vocês têm, do lado de lá da mesa, né, fazendo gestão, como é que vocês estão enxergando isso? Será que o horizonte de investimento fica mais curto? Será que a gente tem que mudar alguma coisa ali na dinâmica de gestão no dia a dia de investimento? Como é que vocês estão olhando para essa questão? Do nosso lado, eu diria que é continuar fazendo exatamente o que a gente faz. Porque a pior coisa que pode acontecer... tem um horizonte mais curto do que a média. Você já estava do mercado. adaptado, né? Não, eu acho que nosso modelo... A gente tem um estilo de gestão mais tático. Tá. Onde a gente, de fato, usa muito de previsão econômica. A gente tem um investimento grande na área econômica e ciência de dados para fazer previsão de dados. A gente usa isso tentando pensar como que isso vai impactar, olhando muito para o posicionamento do mercado. Eu acho que a pior coisa que algo que vai se materializar em 1 mês, 2, 3. A gente não fica nessa prova difícil que é tentar pensar o que vai acontecer daqui 2 anos, né? Por exemplo, a gente é obrigado a analisar isso também. Claro. Mas só que a gente quer que o que a gente esteja fazendo... Porque o longo prazo é feito de vários curto prazos. Tenha impacto no preço nesse período. Perfeito. E eu acho que a melhor coisa para fazer é você continuar fazendo sempre que, dado o seu estilo de gestão, a gente continuar fazendo o que a gente sempre fez. Mudar o estilo no meio de perigoso, uma turbulência. É um sinal temerário, né? Sim. Mudança de estilo, né? Então, o nosso estilo, eu acho que a gente tem esse perfil. A gente continua fazendo isso. Realmente, o exemplo lá da eleição americana das tarifas do Trump do ano que vem. A gente está monitorando. A gente está monitorando isso há bastante tempo. A gente tem modelos que tentam estimar o impacto inflacionário disso caso eles façam... Não quer dizer que você vai tomar posição. Eu não vou fazer com posição disso. Isso tudo está ali. Você está olhando só. Estou olhando. A gente tenta, obviamente, conversando com o mercado, conversando com os bancos, saber se isso é um assunto, se o Trump vai fazer um discurso e falar vocalmente disso, talvez seja uma hora que o mercado comece a precificar. Mas a verdade é que a nossa vantagem comparativa, né, a gente acredita que é justamente prever inflação no Chile, no México, no Brasil. Então a gente tenta sempre nos países que a gente acompanha, e a gente só opera países que a gente tem um acompanhamento econômico detalhado, e, por exemplo, e a gente tenta expressar essas opiniões. É óbvio que uma posição que a gente, por exemplo, tomada nos juros do Chile, ela vai ser influenciada por um Fed mais dovo e o Fed mais rápido, porque os juros no mundo inteiro vai fechar. Claro. E esse diferencial de juros que a gente estava falando que era apertado, se o Fed cortar, ele tem mais espaço para cortar juros. Né? Então a gente tem que monitorar isso. Mas talvez a gente vai fazer um hedge nos juros americanos, talvez a gente vai ter uma posição aplicada em outro país que vai ser contrabalancear. Mas a gente tenta explorar essa vantagem comparativa no idiosincrático, onde a gente acredita que a gente tem uma vantagem. A gente vai acompanhar o macro, e se necessário, se a gente tiver uma opinião muito forte, a gente pode ter uma posição. Mas o que a gente tem feito, inclusive, durante essa confusão toda de eleição americana é posições isoladas, monitorando nosso cenário de estresse para Biden saiu da corrida e candidato democrata virou favorito. O que acontece com o mercado? Como se comporta a nossa carteira? Ou então você tem uma tarifa muito alta. O que vai acontecer com o cenário? Está lá entre os cenários que a gente olha de risco. Claro. Então a gente está monitorando para estar de um tamanho que a gente não seja muito afetado para um caso desse. E, obviamente, se a gente já tiver um viés que isso vai começar a ser um assunto relevante, a gente vai deixar a carteira um pouco mais direcionada para isso. Mas, novamente, é muito difícil. É difícil ter opinião sobre política brasileira. Sobre uma opinião forte, assim, onde você vai assim, a minha opinião é melhor que a do mercado em relação ao Trump, vai ser o favorito, não vai ser o Biden. Vai ser a gente analisa os cenários, tá? Claro. A gente tenta colocar umas probabilidades. Claro. Mas tem uma certa consciência da dificuldade desse tipo de previsão. Desse tipo de previsão. E talvez, assim, em relação a um ponto que você colocou, né? Dessa mudança da indústria, né? Assim, infelizmente, né, uma consequência disso é que a indústria de multimercado sofreu uma queda, né, de AUM, né, de relevância porque 20% em relação aos últimos 85 anos. bi. 85 bi. Então, assim, como a gente olha, mas isso é uma questão só de ajuste, né? Como a gente olha muito
essa questão de posicionamento, então faz um pouco de diferença, né? Talvez o estrangeiro passe a ter um pouco mais de relevância nos movimentos locais, né? Porque a indústria de multimercado que toma risco, né, tá menor, né? Espero que temporariamente. E o que você comentou de 2015, né, 2014 e 15, que foi um período, então, completando quase 10 anos, onde a indústria de multimercados foi tão questionado quanto agora. Eles já estavam lá, né, já estavam exatamente fazendo essa mesma filosofia de investimentos, não era ainda Genoa, mas era numa outra casa, exatamente fazendo esse processo de investimento. Eu queria aproveitar que a gente já falou de Estados Unidos, mercados América Latina. Eu queria botar um pouquinho de Ásia nessa conversa, né? Legal. Porque nessa década de 90 a gente viveu também crises nos países asiáticos, né? Como é que vocês conectam a Ásia, especialmente via moedas, onde hoje vocês têm preferido operar nesse ambiente aí de juros, de acomodação de juros nos Estados Unidos? Eu começo sobre agora. Ásia, vai. Obviamente, quando a gente fala de Ásia, a gente tem que pensar em China, né? Tipo, não tem como. Sim. E para o Brasil ainda, que é o principal parceiro comercial, né, brasileiro ainda, é muito relevante. Acho que tem que dividir um pouco China em dois problemas. Duas partes, não necessariamente problemas. Um que é a demanda por commodity, que é o impacto direto em países emergentes, assim, que a gente está... América Latina, principalmente, mas mesmo outros países que são exportadores relevantes, como a Austrália. E aí, preço de commodity é importante tanto para balanço de pagamentos e para as moedas como um todo, como você estava falando, mas também para a inflação. Então, e essa parte continua forte, tá? Quando você olha preço de commodities, apesar de toda essa história de crescimento chinês fraco, se eu desse para qualquer gestor, eu acho, qualquer analista, o que aconteceu com o setor de construção chinês, e falasse qual o preço do minério de ferro, acho que 100% seria errado. Não tenho dúvida que... De ferro, cobre todo mundo teria errado, porque realmente, o cobre obviamente tem história de eletrificação, sim. Mas minério de ferro não tem, e continua super resiliente. Então, esse canal, fato que não está acontecendo. E construção na China está sofrendo uma recessão, padrões do tamanho da crise americana. Tipo, a queda de construção é relevante. O tamanho de construção no PIB era muito maior do que nos Estados Unidos em 2007, antes da crise de housing. A demanda doméstica, por causa dessa contração de construção, tá fraca. Você olha os dados que saíram, inclusive, essa semana do PIB, surpreenderam o mercado para baixo. O que está acontecendo você está com uma demanda de construção fraca, uma demanda doméstica fraca, mas a China tem conseguido se beneficiar muito de exportação. Desde o Covid, o grande beneficiário dessa demanda extra por bens no mundo é a China. Então você vê que a conta corrente dele, o balanço comercial dele cresceu bastante. Então tem uma certa dicotomia, um setor doméstico e principalmente construção muito fraco, mas sem quebradeira, né? Você não teve o fenômeno da quebradeira porque lá é muito mais controlado. E a verdade você não tem muito para onde tirar o dinheiro, porque você tem uma conta de capital fechada, então se você quiser comprar dólar, se você é chinês, você não consegue. E você tem um setor de exportação que continua indo bem. E o que o governo chinês tem feito, isso há bastante tempo, ao contrário de um estímulo econômico por demanda, que é o padrão ocidental, que foi o que o Brasil fez na pandemia, que os Estados Unidos fez na pandemia, ele faz um estímulo de oferta, ele continua incentivando carros elétricos, baterias, alguns setores específicos que eles continuam estimulando. Então, eles estão estimulando a oferta. Então, na verdade, na nossa opinião, o que eles estão fazendo? Eles estão aumentando esse problema. Eles têm uma demanda que é fraca e estão expandindo a oferta. E essa oferta, como eles não têm demanda local, eles estão exportando para a Europa, exportando para o Brasil, exportando para vários países. E aí, o que acontece? Você está começando a ver países como a Europa, México, Canadá, colocando imposto sobre carro elétrico chinês, por exemplo. É uma resposta a isso. É uma resposta ao estímulo, tipo de estímulo que a China faz. Quando a gente olha na prática como isso influencia o mercado, se a parte de commodities não for muito afetada, efeito para Brasil, para mercados emergentes, acho que é pequeno. O que acontece é exporta essa deflação para o mundo, que é um pouco que a gente continua vendo. Tá? Ano passado, parte era essa volta
a desinflação de bens, deflação de bens, na verdade, que aconteceu ano passado, parte foi só a volta da pandemia, mas parte foi esse excesso de oferta chinês. A gente continua vendo isso, então a gente continua achando que esses bens continuam, tipo, não tão bem quanto no passado, mas ainda assim bem comportados, vamos colocar assim. Dependendo das tarifas, naturalmente, né? Se tiver tarifa, esse cenário vai mudar. Mas para o mundo, para emergentes, a gente vê, é um equilíbrio assim, difícil. Assim. Quando é que a gente acha que vai ser relevante? Na hora que eles deixarem a moeda andar. Quando você pega tudo que está falando, demanda doméstica fraca, juros baixos na China, deveria ser que a moeda depreciasse. O chinês é muito pouco alocado em dólar, você tem uma demanda reprimida por dólar, mas eles têm um câmbio lá meio controlado, eles estão controlando, está tradando no topo da banda, então tipo, tem bastante intervenção do Banco Central para não deixar que o renminbi, o dólar suba em relação contra o renminbi, mas é uma situação um pouco insustentável. Talvez eles sejam salvos pelo Fed mais dove, e aí você tem o euro sobe, o real aprecia, e aí o renminbi só ficando parado, ele vai depreciar contra as outras moedas, mas É insustentável, sobretudo no cenário de você ter a tarifa... Sim, Sim, tá já. E aí, onde pode ser específico, né, sobre produto chinês. E a gente acha, se vier essa aí fez sobre produto chinês, que a gente provavelmente alguma coisa vem, o que ele fez da última vez foi ele deixou andar. O Banco Central chinês, ele reagiu às tarifas depreciando a moeda. Então, porque no fundo o que acontece, quem está pagando por esse imposto é o consumidor americano e não o produtor chinês. Aí sim, se isso acontecer, como a China é uma parte muito relevante do PIB mundial, a grosso modo, China, Estados Unidos é um pouco mais que 25% do PIB mundial, mas lá, 25 Estados Unidos, 25 Europa, 25 China. Tipo, um pouco, ordem de grandeza é isso, China um pouco menos. Tipo, é muito relevante dentro do PIB mundial. Se a China depreciar contra o dólar, é muito difícil as moedas emergentes performarem bem. Em episódios onde a moeda chinesa performa mal, e acho que na eventualidade de terem tarifas isso vai acabar acontecendo, aí vai ser um momento para emergente, vai ser bem desafiador. Então a gente olha isso muito mais como esse risco do que propriamente um canal econômico, porque o canal econômico, a economia dele também é tão fechada assim que a parte doméstica, né? Que o efeito é muito mais sobre preços commodities, e essa parte está bem comportada. E tem um agente super relevante que é o Banco Central chinês. Sim. No final aí explica, né, que no final a gente teve a probabilidade do Trump aumentando muito, mas esse foi o mercado que não mexeu nada, né? Porque ele tá lá garantindo que o preço é esse, meio no nível que está um pouco, só tem volatilidade para baixo, está no topo da banda que ele deixa flutuar, acima desse preço não vai passar. Voltando para um último ponto que eu queria amarrar aqui, ainda emergente, falando de novo de Brasil, né? A gente pegou o avião, ficou indo e voltando aqui. Voltamos para casa agora, né? Voltamos. Mas é assim que é bom, conversa de casa é assim, não tem muita ordem lógica não. Mas, para amarrar, porque tem um ponto que vocês falaram aqui que olham muito para fluxo. Na última carta de vocês falaram muito sobre fluxo também. E esse é um ponto que me preocupa. Vocês estão fazendo isso há muito tempo. Uma versão antecipou lá em 2015, quando o mercado estava muito ruim, vocês estavam lá também. Mas, não sei, óbvio, no longo prazo, se a gente olhar para frente, eu espero, como otimista incorrigível, que o aprofundamento financeiro no Brasil vai continuar, que as pessoas vão querer sofisticar a carteira, que o juro vai ser menor, né? No limite eu acredito nisso, né? E aí, obviamente, bolsa vai melhor, aumenta o número de empresas listadas, o mercado de capitais engrandece, etc, etc. Mas não é o cenário que a gente tem hoje, é um cenário onde não tem fluxo de nenhum lugar, na verdade, tá parecendo um cachorro morto, assim. Tudo bem que o mercado é liquidamente comprado, porque não dá para ficar liquidamente vendido em ações, mas ainda assim, só notícia ruim de fluxo, né? De resgate, de gringo indo embora, né? Uma dinâmica, os alocadores com baixíssima exposição a risco, especialmente no Brasil e tudo mais. Então, é um ambiente meio complicado. E uma hegemonia americana que, assim, vocês ficam me falando, se taxar, no limite é bom para a bolsa. Quer mais coisa boa para a bolsa? Só fica bom para a bolsa americana, né? E o investidor brasileiro já
talvez no limite, tá mais cansado, meio irritado, meio sem paciência, não quer muito ficar sofrendo, o juro tá gordo, você tem PCA mais não sei quanto ali, aqui, não sei o quê. Na experiência de vocês que viveram muitos ciclos de mercado, vocês têm algum olhar para frente de meio que pensar como é que essa história vai dissolver e talvez a gente entre nesse ambiente? Vocês acreditam de fato nesse ambiente que eu falei de aprofundamento financeiro voltando? No final, assim, eu acho que da mesma maneira que aconteceu lá em 2015, né, o cenário vai mudando. Por exemplo, no caso para multimercados, eu acho até mais fácil, né, porque que eu acho que eu sou um defensor de multimercado, que é porque você não necessariamente precisa de um cenário otimista para performar bem, né? Inclusive a gente leva isso bastante a sério. A gente quer tentar performar bem em qualquer cenário, né? Então, mesmo não tendo um cenário maravilhoso, e eu não estou falando só de Brasil, mas eu estou falando eventualmente do mundo, eu acho que no caso de multimercado, dá para ver essa recuperação à medida que você tenha um bom desempenho. Assim, é fato que muita gente no mercado olha essas janelas mais curtas, né, de 12 meses, 24 meses, e ela não está beneficiando a indústria nesse momento, mas eu acho que vai demorar um tempo, vai chegar um determinado momento que você vai ter a janela de 12 meses mais satisfatória e você vai começar a ver a reversão desse fluxo. Isso pode até, inclusive, acontecer com a Bolsa, e daí aí ajudando aí, né, os fundos mais dedicados, né, à Bolsa. Mas eu acho assim que assim, não tem nada que não seja possível de se consertar, entendeu? Eu acho que no final, olhando para frente, como a gente está dizendo aqui, existe aí uma possibilidade de cenário de soft landing. Os dados foram nessa direção, né? Olhando lá para fora. Uhum. E no final, assim, se isso se confirmar, olhando ali para frente, é possível que a gente tenha aí uma recuperação. E daí, quando a gente olhar 12 meses para trás, né, você vai acabar gerando esse fluxo de alguma forma, né? Que eu acho que acaba sendo muito dependente disso, né? Eu até defendo que não se olhe só os últimos 12 meses, mas é assim que as coisas são, né? Mas eu queria ser mais incisivo nessa parte de bolsa que você comentou, porque no fundo ARPA, que não são vocês que fazem a gestão, é o Cachapuz, certo? Abraço Cachapuz. E o Zé Luiz. Perfeito. O Zé Luiz. O Cachapuz e o Zé. O Cachapuz já esteve aqui com a gente. O fundo está 90% comprado de maneira líquida, né? O gross, que é somando a parte vendida e o comprado, está em 150, segundo os últimos dados que vocês publicaram, né? E com exposição em setores, que eu acho que é curioso, porque a maior parte de quem está comprado em Bolsa Brasileira tem esses setores, mas é porque está no momento do mercado, você não precisa ser um herói. Você pode comprar utilidade pública, você pode comprar energia, você pode comprar financeiros, que, como o mercado está tão descontado, você consegue ativos de altíssimo nível de qualidade, só que estão negociando a preços que o fundamento não conversa com o preço, né? O problema é que o fundamento pode ficar não conversando com o preço durante muito tempo. Essa é a minha pergunta especificamente. O que falta de gatilho para o fundamento e o preço voltarem a se falar? Eu diria que uma queda de juros mais forte no Brasil, acho que seria o gatilho principal. E aí, com isso, como o Emerson falou, juros americano caindo, libera espaço, o Fed cortou 150 bases, você liberou aí mais 150 bases pro Banco Central brasileiro, se a inflação performar bem, ele conseguir cortar, e a moeda não depreciar. Mas a verdade é que isso tudo passa por um ruído político menor, por um fiscal, que foi uma das suas primeiras perguntas, melhor. A parte boa do Brasil é que a gente está acostumado com isso, né? A gente já viu várias vezes, vamos lá, 2014, 2015, você já viu bastante volatilidade
de política fiscal. E ele tem um certo fator de autocorreção ali, tentando ter uma visão otimista para te animar. A gente tem um mecanismo tá mais acostumado um mecanismo de autocorreção no fiscal. Mesmo, vamos pegar o que aconteceu recente. Agora, tipo, o câmbio foi para bater os 5,70 e o governo chegou e fez uma... Dói, né? Falando que ia cortar Não gasto. falava de corte de gastos. Gasto parecia estar fora do vocabulário e entrou no Que era vocabulário. exatamente o que o mercado queria ouvir. Então, tipo, existe esse mecanismo. O fato de você ter mercados livres faz com que, na hora que um governo, qualquer que seja esse governo, tome atitudes ruins e o dólar sobe, todo mundo, como você falou, todo mundo percebe que o dólar sobe, bate na cesta básica, mais inflação. Uhum. Isso é ruim e aí você tem uma Todo reversão mundo fica mais pobre. Tem uma reversão. Então, essa é a visão que eu diria até mais otimista, assim, tipo, obviamente o jeito para você ter uma queda sustentável de juros é que você precisava fazer um fiscal, bom, mas se o governo conseguir ano que vem manter o arcabouço, isso significa o quê? Que ele vai crescer gastos em 2,5% real só, comparado com esse ano, que foi quase 8. O 8, quando você coloca O precatório ano passado na conta, também foi algo... ano que também foi passado. parecido. Então, tipo, já é um estímulo fiscal mais que vai ser, na prática vai ser negativo em relação a quanto cresceu o ano passado. Então, tipo, se você fizer isso, eu acredito que dá para você imaginar uma taxa de juros mais baixa. Uma taxa de juros mais baixa, uma inflação mais bem comportada. Novamente, você precisa entregar. Não basta só falar que você vai cumprir o arcabouço. Acho que é por isso que o mercado tem esse prêmio todo. Mas essa troca de liderança no Banco Central, e que é a última figura que a gente não falou ali do nosso quadro, né? Que é o Galípolo. Isso aí não pode ajudar, digamos assim, porque a nova diretoria vai ter talvez uma abordagem mais frouxa em relação à política monetária e ter essa condução mais frouxa no relativo com o que a gente teve até agora. Porque se a gente voltar, teve aquele fatídico 5-4, né? Então teve essa dicotomia ali entre os membros ali do Banco Central. Depois uma comunicação que foi meio barulhenta, meio esquisita. Depois deu uma ajustada de novo, aí o Galípolo, né, falou que estava junto, a turma meio que se alinhou novamente, digamos assim, no bom português. Mas ainda assim, a galera do mercado acha que a gente vai ter uma diretoria possivelmente mais dovish, né? Mais frouxa em relação à condição de política monetária. Isso aí poderia ajudar nesse ambiente de juro mais baixo? Como é que vocês leem essa troca no Banco Central? Eu acho assim, se for pelos... Assim, o interessante é você ter juros baixos pelos motivos certos. bons. Porque todo mundo quer pelos juros motivos certos. Então, assim, que seria justamente nesse cenário, assim, sem grandes ruídos na parte fiscal, provavelmente num cenário em que você esteja tendo aí um soft landing lá fora, pouca pressão no dólar, isso aí provavelmente vai fazer o dólar ceder, e daí eu acho que vai abrir o espaço. Dito isso, eu acho que o Banco Central, como você disse, assim, acabou se alinhando, né? A direção futura com a direção atual, é isso. Né? E assim, eu acho que eles têm falado na direção correta, né? Eles começaram a reconhecer justamente que o mercado de trabalho está apertado, começaram a reconhecer que as expectativas estavam desancoradas e que é uma questão muito importante para eles. Então, assim, eu gosto de pensar que a gente vai ter um juro mais baixo, mas pelos motivos corretos, né? Porque senão eu não sei se adianta muito, porque... O juro volta, né? Não, porque daí você vai ter dólar subindo, você vai ter a curva estipando, né, inclinando mais ainda. Então, assim, você não vai ter os frutos positivos, né, de uma queda de juros. Nessa linha, só acrescentando o que o Emerson falou, uma coisa que eu acho que pode ser positiva é justamente tirar a certeza de quem vai ser o próximo presidente do Banco Central. Perfeito. Aqui você está trabalhando com a hipótese que é o Galípolo, porque tudo indica que é o candidato mais provável. Perfeito. Mas se não for ele, pode ser outro, qualquer outro que a gente não consegue às vezes nem pensar, porque normalmente todos os economistas potenciais que são próximos ao Lula, ao PT.
que aí você pode gerar um ruído extra. A nossa opinião, inclusive, é uma antecipação da nomeação do Galípolo, agora, como foi circulado recentemente para agosto, é uma notícia bem positiva, porque ele está falando a coisa certa. E o mercado já conhece e ele está falando a coisa certa, exatamente. Então ele está falando a coisa certa, está falando a coisa certa em todos os discursos dele. Então, se você chegar e tirar essa incerteza do mercado, eu acho que, novamente, que a gente estava falando várias vezes aqui, tirar a incerteza do mercado é bom. É bom. Então, se você tirar essa incerteza do mercado, é particularmente importante. Por quê? A gente falou que a gente está acostumado a fazer correções fiscais várias vezes ao longo da nossa história. Correções monetárias a gente está bem menos acostumado, né? Nunca teve um episódio agudo de uma política monetária muito mal gerida. Você teve presidentes no passado que foram criticados, mas tipo, você nunca teve uma coisa que chegou a ser agressiva ao ponto de cortar juros quando todo mundo estava falando que era para subir, como que se ano que vem poderia acontecer. A gente particularmente não acredita que um Banco Central liderado por ele faria, então acho que seria uma notícia boa, tá? Perfeito. Tem mais coisas aí guardadas? Queria trazer agora para uma evolução no processo de investimento da Genoa, né? Perfeito. Poxa, já acompanho eles há muitos anos. O estilo que eles fazem gestão não mudou. Mas uma forma, né, adicional dentro do processo de investimentos foram trazer um pouco mais dessa abordagem sistemática dentro da gestão do fundo, primeiro com o book dentro do fundo do radar, e depois com o Genoa Sagre, que é um produto dedicado à análise sistemática. Queria ouvir um pouco do Mariano também do quanto essa ferramenta sistemática tem ganhado relevância dentro da casa. Sim, ótimo. Não, quando a gente montou a Genoa, a gente sempre gostou muito, né, de tentar quantificar e parametrizar tudo que a gente olha. Porque tem essa obsessão por modelo, pela nossa área econômica, está sempre fazendo projeção, a gente sempre teve analista de dados fazendo modelos tanto financeiros quanto modelos econômicos. E a gente sempre gostou de olhar, tentar ter um pouco, às vezes sair um pouco do dia a dia e olhar uma visão mais, vamos fazer um screening, digamos assim, de variáveis macros para comparar países. A gente acha que país com conta corrente positiva é bom. Vamos olhar qual país que tem a melhor conta corrente? Então, mesmo país que a gente não está fazendo posições, a gente não opera, porque a gente não tem um acompanhamento macro dedicado, a gente colocava nesse screening. Quando a gente montou a Genoa, a gente fez uma evolução desse processo, começou a gerar regras e fatores em cima dessas variáveis macros que a gente acompanha. Como a gente falou, a gente tenta meio que sistematizar a nossa cabeça. E um dos nossos sócios, o Guilherme Frode, ele já tinha experiência nesse tipo de estratégia. Ele trabalha junto comigo na gestão também de discricionária internacional, mas a gente começou a desenvolver uma área com isso e começou com um book pequeno no começo, a gente lançou em junho de 2020, né, começou em agosto de 2020, que a gente passou tempo ali na pandemia trabalhando nesses modelos. E isso foi ganhando relevância, a gente foi desenvolvendo sistema de risco só para isso, a gente foi desenvolvendo novos modelos, sempre com uma ideia de olhando para variáveis macro. A gente não faz o que a maior parte das pessoas entende como um sistemático, um quant, que é high frequency trading, ou tendência, momento, ou fatores tradicionais de bolsa. Não porque a gente não acha que isso seja bom e dê dinheiro ao longo do tempo. Tem milhões de exemplos no mundo inteiro de pessoas de fundos que fazem isso, que conseguem ter um retorno ótimo e longo comprovado. É que a gente nunca fez isso. O que a gente sempre fez foi gestão macro e olhar para dados micro e tentar implementar isso como posições. Então, o que a gente faz na parte nossa do sistemático, que virou o Sagres, que agora acabou de completar um ano, e já está rodando dentro do radar e da estratégia macro como um todo, né? Agora há quase 4, é tentar sistematizar. Então, a gente acredita muito que conta corrente e balanço de pagamento. A gente falou várias vezes aqui, né? Balanço de pagamento bom. Então a gente vai tentar comprar os países que a gente quantifica com balanço de pagamento bom, com conta corrente boa, e vai vender. Diferencial de juros. O diferencial de juros. Vai estar lá também, de alguma maneira, né? Então a gente tem... Vocês colocam a cabeça de vocês para o robô executar. Exatamente. Sem os vieses que o humano costuma ter de emoção. Exatamente. Por exemplo, a eleição americana, naturalmente domina a discussão. A gente, claro, inclusive, falou aqui já que não está
usando isso como uma tese de investimento específica, mas a gente fica acompanhando. Cara, o Sagres, a estratégia sistemática dentro da Haná, ela tá ali rodando, ela não tá preocupada com isso, ela pega isso, tá? Porque, tipo, a curva de vol americana vai mudar conforme isso. Pode ser uma das coisas que a gente coloca dentro, inclusive uma das coisas que a gente coloca dentro se aumentou muito as caudas da distribuição, isso é uma das coisas que a gente acompanha dentro, que a gente acompanha no discricionário, a gente acompanha. E a parte interessante é que é uma via de mão dupla. Várias das ideias quase que estão ali, às vezes surgem novas ideias de discussões nossas, pensando assim, cara, isso aqui é uma coisa que poderia ser um fator interessante. Vamos testar, medir dessa forma, porque não é só o fator, né, a ideia, como você mede, como você constrói isso. Conta corrente é uma coisa super lenta, certo? Como é que você consegue medir conta corrente num espaço que sai de trimestral, que sai com geralmente 1 ou 2 trimestres de atraso? Eu tenho que medir isso mais rápido, certo? Porque a conta corrente hoje está impactando o preço da moeda hoje. A gente vai lá e tenta fazer. A gente desenvolveu vários indicadores para conseguir medir isso de uma forma mais rápida. Então tem essa parte toda de dados. Hoje a gente faz mais de 4.500 dados, processa 4.500 dados todos os dias, que aí que vão gerando a carteira com todo o controle de risco. E o fato da gente olhar isso por discricionário ajuda justamente conseguir inserir novas medidas no sistemático, e às vezes acontece o contrário, né? Não, direto. A gente começa a olhar algum indicador do sistemático. Por exemplo, a gente tem uma tese, por exemplo, suponha que a gente teve o carry blowout, a gente acha que agora é um bom momento de investir em carry, porque qual é a melhor moeda para investir em carry? Deixa eu pegar meus fatores de lá que já analisam isso no sistemático, e a gente leva a nossa reunião semanal que a gente tem de investimento e fala assim, cara, isso aqui mesma coisa, a gente está preocupado com, a gente acha que a atividade aconteceu no começo do ano, no final do ano passado, na verdade, a gente achava que a atividade ia ser um dos grandes drivers da moeda, porque os juros estavam meio parados, não tinha mais divergência de política monetária, né, porque estava todo mundo já com os juros meio parados, e a gente queria ver quem está acelerando e quem está desacelerando. A gente já tem um monte de medida calculada. Isso, obviamente, acrescenta a nossa discussão e acrescenta nos inputs que a nossa área macro gera para a gente. Então, realmente, assim, tem uma complementariedade muito grande, assim, porque isso, no fundo, a base é a mesma. A vantagem é só que ele consegue fazer isso sem viés que nem a gente... Não, e acessar uma base de dados muito maior, né? Com muito mais rapidez. Sim. Ou seja, vira mais um gestor no comitê de investimento da Janela. Vira mais um gestor. Não, mas é isso, a gente recebe a carteira. Eu recebo a carteira, tipo isso, já recebe a carteira de mudança de carteira durante o dia. Todo mundo recebe no final do dia. E eu input, eu tô pessimista com o México, mas o fundo, um dos nossos modelos está muito otimista. Por quê? Eu vou lá e, quero entender por quê. Porque, eu tô pessimista por causa do risco político e o modelo não consegue capturar o risco político. Ele não tem que capturar. Ele vai capturar meio que indiretamente, mas ele não tem uma variável risco político. Perfeito. Beleza, então eu fico confortável. Eu tô apostando numa coisa que... Ele não vai saber que o Trump acabou de ter uma tentativa. Exatamente. Não tem modelo. Mas a gente sabe, daí a gente tem que levar em consideração. Pois é. Interessante. Muito bem. Tem mais alguma coisa da Cartola? Eu vou ter que fazer uma de outliers aqui, posso? Então vai. Posso fazer uma de outliers? Porque é recente, a gente estava conversando sobre isso. Que uma das características do fundo foi sempre ter esse controle de risco mais apertado, eu diria assim, baixa tolerância a grandes movimentos de drawdown. E uma das métricas que nos chamou a atenção mais recentemente, a gente gosta de olhar, que o drawdown é a queda do fundo sobre a volatilidade do fundo. E numa amostra grande que a gente tem lá de mais de 200 fundos multimercados, o Radar se destacou como o melhor fundo nessa relação de drawdown sobre volatilidade, né? Ou seja, ele teve uma capacidade muito boa de gerar valor e se proteger adequado ao nível de volatilidade que ele corre. Eu queria entender um pouco do que está por trás dessas ferramentas de construção de portfólio para que a gente, agora do mundo de alocação, enxergue medidas tão legais. Eu posso começar. No fundo, a gente é muito preocupado com cenários de estresse. Assim, parte do nosso dia a dia é olhar cenários diferentes de estresse que a gente vai criando constantemente. E em cima disso, a gente tem uma cultura que quase uma filosofia de investimento. A gente é sempre tenta comprado em opções. A gente acha que a opção não é simplesmente um mecanismo para
ganhar dinheiro operando a volatilidade. Aquilo ali é um seguro que permite que a gente, no momento do drawdown, e a gente se provou errado numa tese de investimento qualquer, a gente consegue pensar aquilo porque a gente sabe que a gente tem pelo menos parte da carteira tem uma perda limitada. E permite que a gente adicione risco na hora certa, se a gente quiser adicionar risco nessa posição, porque a gente acha. Ou simplesmente se zerar a posição, simplesmente que a posição vai se zerar sozinha, caso a gente se prove errado, né? Porque no final a gente sempre tenta evitar o cenário de que estou zerando porque não consigo mais tomar risco. A gente quer diminuir risco porque a gente acha que o cenário não é adequado. E uma das maneiras de fazer isso é justamente ficar olhando muito o cenário de estresse, e um componente super importante para você conseguir limitar, né, esse cenário de estresse são as opções, né? E por isso que nos mercados onde é possível, né, a gente olhar, inclusive porque tem, assim, opção é um seguro, e o seguro tem o preço. Então, também tem que saber utilizar, né? Porque no final você tem que criar estruturas que você não pague um preço absurdo por esse seguro, que daí realmente vai acabar comprometendo de alguma forma a rentabilidade, né? E além disso, eu também adicionaria que a gente faz a gestão do fundo como um book único. Então, uma coisa que acho que é muito importante é que a gente está sempre... por exemplo, se a gente estiver otimista com o Brasil, por exemplo, o Emerson, o Raduan e eu, e os dois focam mais em Brasil do que eu, eles vão tomar a decisão de qual dos ativos brasileiros é melhor. Então, otimista com o Brasil, por causa do fiscal, que o ativo melhor é a bolsa, é o pré ou é o câmbio? A gente, se achar que é o pré e o câmbio, talvez a gente vai usar a bolsa como um hedge para esse cenário. E se você tivesse um gestor só operando bolsa, ele talvez tivesse também comprado em bolsa, e apesar do risco-retorno ser o pior. Então a gente fica o tempo inteiro olhando a carteira do fundo como um todo. Cada um tem o seu foco, né? Eu vou acompanhar mais países emergentes, mais México, vou saber o detalhe, o Emerson vai saber todo o detalhe do balanço de pagamento, mas na hora de tomar a decisão da carteira do fundo, a gente vai ter que tomar uma decisão. A gente gosta mais de real ou de Colômbia, é isso? Duas posições que a gente tem hoje. A gente ficou oscilando a posição de comprada no peso colombiano e comprado no real ao longo das últimas semanas bastante, porque piorou o cenário de Brasil por causa do ruído. Diminui o real, mas se a gente diminuir o real, tem mais espaço para aumentar a Colômbia, aumentar a Hungria, que eu comentei. Então, a gente controla o risco do fundo como um todo. E, novamente, acho que não existe modelo certo e modelo errado, não. É simplesmente o nosso modelo, né? Sim. E essa preocupação em ser mais tático, assim, faz com que talvez a gente entregue A gente é muito preocupado com o drawdown, né? Justamente para ter essa tranquilidade de não ser, o fundo ser estopado, vamos colocar assim. A gente tenta se preocupar com isso ex ante. Via opções, via pensando em cenários de estresse. Para caso acontecer, por exemplo, isso, o Trump virou favorito, a gente tinha nosso cenário lá, a gente sabia que tinha uma perda limitada. Acabou que nem aconteceu, né? Porque a reação do mercado foi pequena, dado tudo que a gente conversou aqui. Sim, e se a gente não atingir nenhum limite de risco, né? O fundo não foi estopado, né, de alguma forma, a gente vai continuar fazendo gestão como a gente sempre fez, né? Nem sempre a gente acerta os movimentos de início, né? Às vezes a gente pega de surpresa, mas só que às vezes não, muitas vezes eu diria. Mas essa limitação de estresse gerado por você ter algum ativo protegendo, ou por você ter uma estrutura de opção, permite você não ficar sempre evitar aquela administração de perdas, né, que daí tem pouco a ver com análise de investimento, né? Para amarrar toda a história e resumir para quem está em casa, a gente falou de uma das posições de maneira mais clara da carteira, mas não das outras. Então eu queria saber como é que estão as principais posições da casa hoje. Fala o Brasil? Tá. De Brasil, como eu coloquei, a gente tem posições hoje em dia tomadas em juros.
justamente por causa dessa questão, né, de atividade ainda muito forte. A gente acha que a gente pode ter alguma desaceleração vindo de um impulso fiscal negativo, mas só que isso provavelmente vai bater no final do ano, início do ano que vem. Não parece ser algo para agora. E os números de inflação podem vir um pouco mais salgados. A gente não está tendo a mesma ajuda que a gente teve até agora dos industriais. Os industriais começaram a subir um pouco. E com o mercado de trabalho forte, você pode também ter alguma subida da parte de serviços também na inflação. Então, por causa disso, a gente tem a posição tomada em juros, mas como eu disse, como um todo, a gente não está com book pessimista em Brasil. A gente está comprado em BRL, né? Apostando aí na queda do dólar. Eu acho que existe aí um cenário de você ter alguma queda de dólar sem ainda gerar a possibilidade de você cair os juros, né? No final, o que deixa esse cenário dessa forma é justamente a atividade forte, o mercado de trabalho forte. E essa parte de atividade até ajuda alguma coisa na bolsa, né? E como o Mariano comentou, tem empresas de qualidade muito boa, né? Até os queridinhos não estão sendo queridinhos olhando para o preço, né? E então tem algumas oportunidades, a gente também tem um pouco de bolsa na carteira, Brasil. Isso. E na parte internacional, as posições que eu já comentei, tipo, a gente é comprado no peso colombiano e no forinte húngaro, porque sofreram muito nessa piora de moedas emergentes e, sinceramente, não tem muito motivo para ter sofrido. Tem balanço de pagamento bom, tem carry to vol que ainda é atrativo, e com o Fed cortando juros fica melhor ainda esse tipo de trade. A gente tem uma posição até vendida no Canadá contra a Europa, porque a gente acha que tem uma política... O Canadá, tipo, quando você olha para desemprego, o que aconteceu nos Estados Unidos, no Canadá é muito pior. O Canadá está subindo 1,5% do pior desemprego. O desemprego já está mais alto do que estava pré-pandemia, assim, razoavelmente mais alto do que estava pré-pandemia. E lá o mercado é muito mais sensível a juros, porque as hipotecas não são pré-fixadas de 30 anos, que nem nos Estados Unidos. Elas renovam de 3 a 5 anos. Então o impacto da subida de juros vai batendo na economia mais rápido do que nos Estados Unidos. Então a gente tem uma visão mais pessimista com esse desemprego. E a Europa teve todos os nossos modelos mostram que, por causa da eleição francesa, a gente acabou nem falando sobre isso, você gerou um prêmio também, foi mais um evento político desse ano, você gerou um prêmio Então quando a gente olha para a curva de vol, a vol está em níveis historicamente super baixos, sendo que você tem um prêmio de um lado e prêmio do outro, então você consegue capturar isso com uma perda limitada e uma vol muito baixa. Então são basicamente as 3 posições assim que a gente tem na carteira de moedas. A gente tem um viés bem pequena, tá? Vendida em China, na moeda chinesa, mas novamente, como a gente tem assim, o Fed vai cortar juros e talvez você tenha um movimento um pouco mais de dólar fraco, a gente nem gosta muito a gente acha que a moeda chinesa pode ter algum alívio ali, como a gente comentou. Só que como a gente é comprado em Colômbia, tem um viés um pouco mais pró-emergente, compõe bem na carteira, parte do nosso funding, por exemplo, assim, a gente fica vendido via China. Mas não é uma posição grande, bem pequena, na verdade, mas dado toda essa discussão nossa política, se der uma melhorada e a gente tiver certo aí nas próximas semanas, vai ser uma coisa que a gente com certeza tem um viés para aumentar. Aí na parte de juros, a gente até reduziu algumas posições recentemente, mas a gente tem um steepening no México, que é uma posição de inclinação, onde a gente é aplicado na parte curta da curva, sei lá, 3 a 5 anos, e tomado em 10 anos. Porque esse risco fiscal aí que a gente e político que a gente tem, geralmente é pior para a parte longa da curva do que para a parte curta. E o Fed cortando ajuda o Banxico, que é o Banco Central mexicano, a cortar juros também.
porque é uma empresa, como eu falei, é quase um estado americano, né? Então, tipo, se o Fed corta, ele tem espaço para cortar. Então, isso a gente consegue, meio que a gente gosta das duas pontas, tanto da parte curta aplicada, quanto da parte longa tomada. A gente tem uma posição pequena tomada em Chile, a gente gosta menos dessa posição hoje porque o Fed abriu espaço, mas é um cara que cortou muito juros, a economia já dá sinais de estar melhorando, vai ter um aumento de eletricidade lá boçal, tipo, porque eles estão segurando o preço de eletricidade desde 2019, uma coisa parecida que aconteceu no Brasil. Já vimos esse filme. Já vimos esse filme. E aí o que acontece quando você tem preço de energia subindo em torno de 50%, é que o restaurante lá, a alimentação fora do domicílio, vai aumentar o preço. Vai ter um contágio, não só nos efeitos diretos. Eu acho que o mercado está, e o Banco Central está colocando um impacto muito pequeno desse aumento de preço da eletricidade. Então a gente tem uma posição comprada em inflação implícita no Chile e tomada em juros. A gente reduziu essa posição de juros porque, se o Fed cortar muito juros, dá um alívio, mas a inflação implícita leva. Mas mesmo com o Fed cortando os juros, sinceramente, quando olha só para as condições domésticas, falando, cara, voltando para o índice clássico do país, cara, é um cara que tem que estar discutindo alta de juros, é que nem Brasil, sabe? Só que o cara está com 5,75 de juros, então a gente olha e fala assim, não, acho que cortou demais, acho que é mais fácil subir do que cair, o mercado ainda tem corte, talvez corte mais, vai provavelmente cortar mais uma, talvez duas, mas depois disso, depois que ele parar, o próximo movimento é de alta e não de queda. Então a gente está tentando tateando aí para pegar essa posição. É meio que isso, assim, tipo, a gente está com... A gente deu uma certa reduzida aí na parte nacional, porque algumas coisas que a gente gostava andaram. Mesmo Colômbia, por exemplo. Então a gente deu uma reduzida nas posições, mas eu acho que essa volatilidade macro, assim, é particularmente boa para exageros, né? A gente viu tantos exageros ao longo dos últimos... Por isso que a gente é um grande defensor, né? A gente gosta muito de defendendo a classe, né? A gente falando, cara, multimercado a gente tem essa capacidade de explorar esses exageros e tentar pegar mesmo quando é uma subida de juros, que geralmente é ruim para o mercado, né? A gente tentar explorar. O caso do Chile é um caso, assim, acho que bem nítido desse. Se a gente tiver certo, eles vão ter que subir juros novamente. Perfeito. Bom, queria agradecer a presença de vocês dois aqui. Foi um prazer ter vocês. A Genoa, ela faz conteúdo também, tá? Então, se você quiser ver as cartas, que são bem fáceis de ler, inclusive, tem uma página só de textinho ali, super fácil, depois vem já as posições, cenário, pra você continuar atualizado, eles publicam todo mês lá no site deles, tá? Então é só você estar por lá pra estar por dentro. E também acompanhar o canal de WhatsApp do Stock Pickers, porque a gente avisa muitas dessas coisas e novidades, e a gente manda as cartas lá também, então acompanha a gente no WhatsApp. Guilherme Aversa, obrigado. Muito obrigado por mais um episódio. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Um beijo. Tchau. Show me, mano.